A presença de vocês, a palestra sobre leitura biológica da professora Manuela Corbel. Sejam bem-vindos. Também quem estiver assistindo ao vivo, aproveitem bem a palestra. Merci à vous. Obrigado a vocês D'être là. por estar aqui, Qu'on puisse partager un petit peu sur ma passion qui est la lecture biologique. para poder dividir um pouco a minha paixão da leitura biológica. Parce que finalement, cette lecture biologique, c'est simplement quoi? Essa leitura biológica, no fim das contas, o que é? Une philosophie de vie. É uma filosofia de vida, C'est s'éveiller. é despertar. On va pouvoir comme ça s'éveiller soi-même, Dessa forma, a spirituellement, gente pode despertar a si mesmo, et permettre aux patients de s'éveiller et donc de se relier à soi. mas também ajudar os pacientes a se despertar e a se conectar consigo mesmo. Puisque finalement, on est venu sur Terre pour qu'une chose, Porque, no fim das contas, a gente veio na Terra para quê? pour se réaliser. Para se realizar. Et comment est-ce qu'on peut se E réaliser? como que a gente pode nos realizar? Ben, c'est en faisant des expériences de vie. Realizar no sentido de de desabrochar, de evoluir, é fazendo experiências de vida. Vous verrez alors évidemment qu'on s'incarne. Vocês vão ver que a gente se encarna. Et donc notre corps peut être simplement alors l'antenne de notre inconscient. Nosso corpo, então, pode ser simplesmente a antena do nosso inconsciente. Ou alors l'antenne de notre âme, Ou então a antena da nossa alma, si on croit à l'âme. se a gente acredita na alma. Ou alors évidemment à l'antenne des choses qu'on connaît mais qu'on n'a pas encore intégrées. Ou então a antena de algumas coisas que a gente conhece, mas ainda não integrou totalmente. Et donc la lecture biologique, c'est un peu un mélange de tout. A leitura biológica é um pouco uma mistura de tudo. Bien sûr dans un aspect au départ de spiritualité pour É moi, claro, para mim, no aspecto de espiritualidade antes de tudo, qui peut être en relation bien sûr avec la physique quantique. que pode estar relacionado, é claro, com a física quântica. Parce que la physique quantique nous dit qu'en fait rien n'existe en soi au niveau subatomique. A física quântica nos diz que nada existe em si a nível subatômico, Que tout est vibration et énergie, que tudo é vibração e energia, et en fait que c'est l'observateur qui crée sa réalité. e que, na verdade, quem cria a própria realidade é o observador. Donc tout est une question de croyance. Então, tudo não passa de uma questão de crença. Donc en fait, en tant que thérapeute en lecture biologique, on va permettre peut-être à la personne de changer ses croyances. Enquanto terapeuta de leitura biológica, talvez podemos fazer com que as pessoas modifiquem suas Et crenças. si on change ses croyances, on va changer de fréquence cérébrale. Se a gente modifica as crenças, a gente também modifica as nossas frequências Et cerebrais. si on change notre fréquence cérébrale, notre monde change. E se a gente modifica a frequência cerebral, nosso mundo também se modifica. On peut simplement voir notre cerveau comme un bête émetteur-récepteur. A gente pode enxergar nosso cérebro como um radinho que emite e recebe frequências. Si vous mettez, vous voulez écouter Radio San Paolo, vous mettez Radio San Paolo, fréquence você- Radio San Paolo. Quiser escutar Rádio São Paulo, você vai sintonizar na frequência Rádio São Paulo. Et vous captez que Radio San Paolo. Você só vai captar Rádio São Paulo. Et pourtant, toutes les autres fréquences existent. E olha que todas as outras frequências existem. Si tu dis oui et que tu as envie de dire non, Se você diz sim, mas quer dizer não, ça veut dire que tu sais pas mettre tes limites. quer dizer que você não sabe colocar limites. Ça peut toucher une vessie, par exemple. Isso pode impactar, por exemplo, tua bexiga. À ce moment-là, tu te respectes pas. É porque você não se respeita. Et si tu ne te respectes pas, tu vas émaner une fréquence de Se non-respect. você não se respeita, você emana uma frequência de não respeito. Donc dans ta vie, on va évidemment te faire vivre ce non-respect. Então, na tua vida, você vai vivenciar sempre situações de não respeito. Parce que la nature est très généreuse. Porque a natureza é muito generosa. Elle aimerait bien que tu évolues dans ta propre vie. Ela quer que você evolua na sua própria vida. Donc quelque part, vous verrez que simplement nos pathologies, Então, vocês vão ver que as nossas d'une patologias, certaine forme, c'est une incohérence de alguma forma, representam uma incoerência entre notre inconscient et notre conscient, entre o nosso inconsciente e nosso consciente, entre notre individualité ou notre individu, entre nossa individualidade e individuation, on pourrait dire, nossa individuação, poderíamos dizer, et évidemment nos croyances socioculturelles. e nossas crenças socioculturais.
Parce qu'on est venu s'incarner dans un monde Porque a socioculturel. gente veio se encarnar em um mundo sociocultural. Alors on peut comprendre l'autre base de la lecture biologique, qui est l'épigénétique et la psychogénéalogie. Podemos entender uma outra base da leitura biológica, que é a epigenética Psychogénéalogie. e a psicogenealogia. Et si vous avez choisi votre famille, Tom, si vous avez choisi votre se famille, você escolheu a tua família, c'est à ce moment-là que c'est l'histoire de cette famille-là qui a une capacité de vous faire raisonner, de vous faire évoluer. significa que a história daquela família, especificamente, tem a capacidade de ecoar em você, né? Ter ressonância com você e te fazer evoluir. Et donc, si on veut parfois évoluer dans nos pathologies, Se a gente quiser, às vezes, evoluir em nossas patologias, parfois il faut pouvoir trahir les croyances familiales às vezes é preciso trair as crenças familiares, ou déjouer la dite harmonie de notre famille. né? Ou então esclarecer a dita harmonia da nossa família, entre aspas. Mais c'est pas facile. Não é fácil. Parce qu'il est clair que nos conflits, si on peut appeler ça des É conflits, claro que nossos conflitos, se é que a gente pode chamar de conflitos, peut-être toujours en relation, bien sûr, avec nos croyances. sempre estão relacionados a nossas crenças, obviamente. Et il faut pouvoir changer de croyance. Então temos que mexer com as nossas crenças. Et évidemment, nos conflits les plus forts, E os nossos conflitos mais fortes, c'est en rapport avec nos familles en général. obviamente, estão relacionados às pessoas mais próximas, à nossa família, geralmente. C'est ça qui va nous toucher le plus, São os seres que mais nos tocam, puisque nous sommes des animaux qui vivent en troupeau. porque somos animais gregários, animais que vivem em bandos. Et ce qui est difficile alors de pouvoir se repositionner par rapport à notre famille, O que é difícil em se reposicionar em relação a nossas c'est famílias, parce que la plus grande peur qu'un animal peut vivre, porque o maior medo que um animal tem, c'est le rejet du groupe. inclusive o homem, é ser rejeitado do seu grupo. Donc quand on commence à penser différemment que la famille, ça peut être complexe. Quando a gente começa a pensar de forma diferente do que a sua família, a gente pode enfrentar algumas complexidades. Et pourtant, parfois, il faut mettre des limites par rapport à tout ça. Mas às vezes é preciso estabelecer limites, Se respecter. se respeitar. Le respect, c'est aussi le foie. O respeito também tem a ver com le foie, l'organe, Oui. o fígado. Et le foie vous permet aussi de comprendre la réalisation. O fígado também permite entender a realização, Le manque de réalisation de soi-même. ou a falta de realização de si mesmo. Et évidemment, au niveau de la spiritualité, on nous demande simplement de se verticaliser. A nível da espiritualidade, nos pedem para nos verticalizarmos. C'est passer de l'horizontal à la verticale. Passar do horizontal para vertical. Du monde animal, justement, à ce que vous êtes profondément. Ou seja, passar do mundo animal e atingir o que nós somos profundamente. C'est quelque part, on essaye d'être le plus en harmonie avec soi-même. Estar o máximo possível em harmonia consigo mesmo. Devenir un. Nos tornar Mais si on n'était que un, Se fôssemos só nous sommes qu'énergie alors. seríamos energia pura. La matière exprime vraiment une dualité. Porque a matéria, estar na matéria, estar vivo, expressa uma dualidade. Et il faut pouvoir essayer de réunir justement notre inconscient, notre conscient. E aqui o nosso objetivo é reunir nosso inconsciente com o nosso consciente. Et on a évidemment, ça nous permet, on peut comprendre alors qu'on choisit une famille A gente pode entender que a gente escolhe uma família qui a une histoire qui est là pour nous faire bouger un petit peu. que tem uma história que justamente existe para nos fazer evoluir um pouco. Alors merci papa, merci maman. Obrigado, papai, obrigado, C'est la mamãe. première chose à faire É a primeira coisa a fazer. parce qu'il nous permet de nous réaliser. Aceitar, agradecer sua família, que faz com que você possa se realizar. Et évidemment, si on choisit une famille très compliquée, Se a gente escolhe uma família muito complicada, c'est qu'on a des grandes potentialités d'évolution. talvez seja porque a gente tem grandes potencialidades de evolução. Et finalement, on peut voir alors nos conflits, E a gente pode enxergar nossos conflitos pas comme des problèmes, não como problemas, mais comme une grande richesse à mas potentialiser. pelo contrário, como uma grande riqueza, com potenciais enormes. Parce que finalement,
l'histoire de notre famille, c'est notre miroir. Porque a história da nossa família é nosso espelho. Mais c'est pas nous vraiment. Não somos nós realmente. C'est nous sans être nous. É nós sem ser nós, é um espelho. Ça permet alors comme ça de prendre la responsabilité des événements. Permite assumir as responsabilidades dos acontecimentos. Prendre en main. Pegar com a mão, assumir. C'est pour ça que dans les textes sacrés, il est dit que le bonheur est entre vos deux mains. Por isso, nos textos sacros, sempre é dito que a felicidade está entre tuas mãos. Comme ça nous permet de sortir de notre victimité aiguë. Isso faz com que a gente possa sair dessa tendência a ser uma vítima. Pourquoi je suis tombé sur cette famille? Agudo. Por que eu nasci nessa família? C'est toi qui l'as choisi, mon chéri. Porque você escolheu. Donc change. Muda a tua percepção sobre isso. Et nos émotions Nossas emoções, vont bien sûr influencer profondément la chimie de notre sang. é claro, influenciam profundamente a química do nosso sangue. Et c'est quoi votre sang? O que é o seu sangue? C'est votre terre-mère nourricière. É teu pai, mãe, que te alimenta. A tua terra-mãe que te alimenta, aliás. Au départ, d'ailleurs, l'embryon, il va être nourri, l'œuf va être nourri par le sang de la mère. Aliás, inicialmente, o embrião, o ovócito, é alimentado pelo sangue da mãe. Et c'est à partir de cette terre que, évidemment, l'embryon et le fœtus va croître. E a partir dessa terra que o embrião, o feto, cresce. Ça permet alors de peut-être à des patients de plus en plus s'éveiller et à ce moment-là de pouvoir avoir une terre la plus cohérente possible pour que son enfant puisse croître. E faz com que a criança possa crescer e ficar cada vez mais coerente possível para poder crescer e evoluir nessa terra. C'est ça qu'on peut voir, É finalement. isso que podemos enxergar. C'est ce qu'on voit dans le transgénérationnel et l'épigénétique. É isso que a gente observa no transgeracional e na epigenética. Parce que l'épigénétique nous montre on n'a pas un gène du destin. A epigenética nos mostra que não existe um gene do destino. Il y a l'épigénétique permet alors évidemment de comprendre que c'est l'environnement qui permet l'expression d'un gène ou pas. A epigenética nos mostra que é o nosso ambiente que permite ou não a evolução de um gene. Et surtout la façon dont tu vas vivre l'environnement. Né? A nossa adaptação, a maneira como a gente vai vivenciar esse ambiente. Qui est spécifiquement en rapport avec ta croyance. Que especificamente está relacionado à sua crença. Et c'est ce qui nous permet de comprendre alors évidemment que la lecture biologique est aussi basée sur les travaux de Hammer. E isso faz com que a gente entende também que a leitura biológica está baseada sobre os estudos do Dr. Hammer, Qui lui a simplement observé que apenas observou. et qui a dit que je n'ai que systématisé que ce que d'autres avaient pressenti avant moi. Ele disse, eu apenas sistematizei o que outros já haviam pressentido antes de mim. C'est que toute pathologie va débuter par un surstress. É que toda patologia se inicia após um hiperestresse, uma situação bem chocante. Et lorsque vous avez vivre ce surstress, Quando você vive esse trauma, esse c'est une hiperestresse, situation dramatique que é uma situação dramática, que tu vis dans l'isolement, que você vive no isolamento, qui te prend à contre-pied. que também te pega de surpresa, Et là, alors, on peut se poser beaucoup de questions. aí você pode se questionar. Comment est-ce que tu peux prévenir quelque chose qui te prend à contre-pied? Como será que a gente pode prevenir alguma coisa que te pega de surpresa? Et face à cette situation, Frente a essa situação, tu vas te retrouver dans une inhibition de l'action. você se encontra numa inibição da ação. C'est-à-dire que tu n'arrives pas soit à attaquer, soit à fuir. Ou seja, você não consegue nem atacar, nem fugir. Et le cerveau déteste l'inhibition de l'action. O cérebro odeia a inibição da ação. Et face à cette situation, alors, Frente a essa situação, então, c'est ton inconscient é o teu qui inconsciente va permettre que permite de survivre sobreviver. en mettant en place des programmes archaïques de survie. O teu inconsciente vai ativar programas arcaicos de Qui sobrevivência. sont communs à tous les êtres vivants. E esses programas são comuns para todos os seres Parce vivos, que vous êtes la mémoire du vivant. porque vocês são a memória do vivo. Déjà à partir du stade des mycobactéries. Já a partir do estágio das micobactérias. Donc en d'autres termes, Em outros on termos, sait très bien qu'on a vécu des choses très compliquées. sabemos muito bem que vivemos coisas muito Mais on ne complicadas, sait pas comment on les a vécues. mas a gente não sabe de que maneira nós vivenciamos esses Parce dramas. que le comment correspondra au programme.
Porque o como vai corresponder ao programa. Et le programme est mis en place en dehors de ton champ de conscience. E esse programa é ativado fora do teu campo de consciência, pelo teu inconsciente. Et correspondra à ce moment-là à ta perception de l'événement. E ele vai corresponder à tua percepção do acontecimento. Et cette perception de l'événement, Essa percepção do ou acontecimento, ces différentes perceptions de l'événement, essas diferentes percepções do acontecimento, parfois on peut avoir différentes perceptions sur un même événement, porque às vezes você pode ter diversas percepções de um mesmo acontecimento. ça nous permettra de comprendre alors les syndromes. Dessa forma, vocês vão poder entender as síndromes C'est melhor. toujours en rapport avec ta perception, donc l'événement. Então, sempre há uma triangulação. A tua percepção do acontecimento, Qui va à ce moment-là mettre en place des programmes archaïques de survie, que vai ativar no teu cérebro programas arcaicos de gérés sobrevivência, par ton cerveau, administrados pelo cérebro, et qui va avoir alors une répercussion organique. e automaticamente também uma repercussão orgânica no corpo. Et ça, c'est extraordinaire. Essa triangulação é extraordinária, Parce qu'à ce moment-là, à partir d'un symptôme, on peut savoir exactement ce que la personne a perçu comme, Porque a partir comme émotion. de um sintoma, você pode deduzir como ela percebeu um acontecimento, que emoção ela teve. Mais évidemment, ce que nous, on va rechercher, c'est l'événement qui a amené cette émotion. E nós vamos tentar encontrar os acontecimentos que trouxe essa percepção. Et si on change cette perception, Se a gente modificar essa percepção, à ce moment-là, le programme au cerveau va changer o programa no cérebro também irá se et vous modificar allez avoir une répercussion organique immédiate. e haverá uma repercussão orgânica imediata Et c'est no comme ça qu'on corpo. peut influencer profondément le corps, rien É que par la dessa parole. forma que a gente pode influenciar profundamente o corpo através da palavra. Mais pas n'importe quelle parole. Não qualquer palavra. Là, on retrouve aussi la spiritualité, Aqui também a gente pode pensar na espiritualidade, le verbe créateur. o verbo criador. Mais ce sera des paroles qui vont faire vibrer un organe. São palavras que fazem vibrar um órgão. Et c'est pas n'importe quel organe qui va être, cet organe va exprimer un psychisme bien particulier, E para cada órgão vamos encontrar uma percepção específica, qui correspond simplement à l'impuissance face à la fonction de l'organe. que corresponde, e é fácil lembrar disso, a uma impotência frente à função desse órgão específico. Donc c'est hyper simple après. É super simples depois. Et tu comprends alors que finalement ton corps c'est bien l'antenne de ton psychisme Dessa ou de ton forma, âme. você entende que o teu corpo é a antena do teu psiquismo, da tua alma, das tuas percepções, Ou de ton inconscient. ou até mesmo do teu inconsciente. Puisque évidemment, les programmes sont mis en place en dehors de ton champ de Porque conscience. os programas se ativam sempre fora do teu campo de Et consciência. si tu connais alors la fonction des organes, tu sais très facilement aller rechercher les difficultés du patient. Se você conhece as funções de cada órgão, fica fácil achar as dificuldades do paciente. Si vous avez par exemple une problématique sur les canaux collecteurs Se, por du exemplo, rein, tem problemas nos ductos coletores dos rins, ça va vous amener des édèmes à l'intérieur du corps. isso vai levar à criação de edemas dentro do corpo, Et ce conflit, c'est le conflit du poisson échoué sur la plage. e a gente vai chamar esse conflito do peixe que vai morrer na praia. C'est être seul au milieu de rien, A sensação de estar sozinho no meio do nada, qui peut amener même parfois un peu d'hypertension. que pode levar às vezes a um pouco de hipertensão. Donc quand quelqu'un va avoir de l'hypertension, on sait très bien que c'est une personne qui a vécu des grands écroulements. Quando alguém tem hipertensão, a gente entende que é uma pessoa que viveu grandes dramas, onde teve sensação de perder o chão. Mais ce qui est plus difficile, ça va essayer évidemment d'essayer de retrouver l'événement qui correspond à ça. E o mais difícil para a gente, mas dá para fazer isso, é encontrar o acontecimento que levou até isso. Parce que comprendre le système, c'est simple. Porque entender o sistema é simples. Après, il va falloir évidemment devenir un détective privé de la vie privée des gens. Mas depois nós vamos nos tornar detetives da vida privada das pessoas. Et aller chercher des choses concrètes de la vie des gens. Procurar Réelles. coisas concretas e reais na vida das pessoas. Puisque ce sont des surstress qui les ont mis là-dedans. Porque são hiperestresses
fora do consciente deles que jogaram eles para esses conflitos e essas patologias. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va faire en tant que thérapeute? Enquanto terapeutas, o que nós vamos fazer? Parce que c'est comme le cerveau. É como o cérebro. On va être un intercesseur Vamos intervir, entre l'âme et le corps. vamos intervir entre a alma e o corpo. Et on va être éveilleur de conscience. E vamos despertar as Et il consciências. sera important de pouvoir alors faire cette relation Será importante, então, fazer uma relação entre la partie psychique du patient, entre a parte psíquica do paciente, son âme ou son inconscient, sua alma ou seu inconsciente, et son corps, les répercussions corporelles, ses pathologies. e as repercussões corporais, as suas patologias. Et même on peut retrouver ça avec des comportements bien particuliers. Ou até mesmo com seus comportamentos específicos. Pourquoi sur telle situation, toi tu vas être irritable et pas un autre? Por que uma situação te deixa irritável, mas outra pessoa não? Tout simplement parce que ton cerveau reconnaît quelque chose Simplesmente porque teu cérebro reconhece algo que tu as trouvé injuste que você achou injusto et que ta place à ce moment-là était menacée. e onde o teu lugar, naquele momento, estava ameaçado. Je viens déjà de vous parler de deux organes particuliers. Eu acabei de falar de 2 órgãos. La place, c'est le rectum. O lugar é o reto. C'est d'ailleurs les animaux, quand ils se rencontrent, ils vont sentir le cul. Os animais, quando se encontram, né, um vai cheirar o ânus do outro, Pour savoir de quelle famille ils appartiennent et quelle place ils ont dans la famille. para saber a que família pertencem e que lugar tem na família. C'est simple. É simples. Et la notion de colère, ça va être les voies biliaires ou la vésicule biliaire. E a noção de raiva tem a ver com as vias biliares e a vesícula Ou biliar, l'injustice. ou a injustiça. Vous voyez? Donc on va pouvoir comprendre plein de choses comme ça. Dessa forma, dá para entender muitas Parce coisas. que le symptôme ne ment jamais. Porque o sintoma nunca mente. Nous, on se ment. Nós mentimos a nós mesmos, Mais le corps, il ment pas. mas o corpo não mente. C'est ça qui est extraordinaire. É isso que é incrível. Et alors, le docteur Hammer E aí o Dr. Hammer, a eu un coup de génie. ele teve um golpe de gênio. Et qu'est-ce qu'il va faire? O que ele fez? Il va à ce moment-là, il s'est dit, tiens, toutes les cellules sont connectées au cerveau. Ele pensou, já que todas as células estão conectadas ao cérebro, Alors je vais faire des scanners. então eu vou fazer scanners. Et quand il y a une pathologie, il fait un scanner. E aí toda vez ele foi fazendo scanners de várias pacientes que apresentavam várias patologias. Et quand pour toutes les mêmes pathologies, E para cada mesma patologia, alors il va observer que c'est toujours la même zone cérébrale qui est touchée. ele observou nos scanners que sempre a mesma área cerebral estava impactada para a mesma Et au patologia. niveau des scanners, on voit des impacts. E ele observou impactos, né, no cérebro das pessoas nos exames. Alors on parlera de foyer de Hammer. Nós os chamamos de focos de Hammer. Et il a fait un protocole avec des ingénieurs de chez Siemens pour vous montrer que c'était pas des artefacts. E houve um protocolo realizado pelos engenheiros da Siemens que demonstrou que não eram artefatos. Et alors il a établi comme ça des cartes de cerveau. Dessa forma, ele conseguiu estabelecer mapas C'est cerebrais, ce que vous voyez là, que vocês veem aqui, são esses 4 mapas, avec plein de petits ronds comme ça. e cada um desses círculozinhos Chaque petit rond correspond à un organe. corresponde a um órgão bem específico. Alors simplement en regardant les scanners, il savait ce que la personne aurait pu vivre en émotion, en psychisme. Apenas olhando para o scanner, ele já conseguia deduzir que percepção a pessoa teve de um acontecimento. Puisque pour chaque partie du cerveau correspond à un organe bien particulier et une émotion bien Porque particulière. cada parte do cérebro corresponde a um órgão bem específico e a uma percepção, uma maneira de vivenciar um conflito de uma forma muito específica também. Et un impact organique. E também há um impacto orgânico bem preciso. C'est comme ça qu'il a pu à ce moment-là établir des cartes du cerveau. Foi assim que ele conseguiu desenhar esses mapas do cérebro. Et il n'a pas nié les autres fonctions cérébrales, bien sûr. Isso não foi para negar as outras funções cerebrais, Il a é dit, je claro. n'ai fait que simplement trouver une fonction supplémentaire par aire cérébrale. O que ele diz? Eu apenas encontrei uma função suplementar para cada área cerebral. Et c'est comme ça, à ce moment-là, en regardant les scanners, il savait où il devait aller travailler.
Dessa forma, quando ele olhava os scanners, ele conseguia deduzir como devia trabalhar com cada pessoa. Et comme moi j'ai au départ j'ai été formé une formation de thérapeute manuel. No início, eu comecei com uma formação de terapeuta manual. D'ailleurs, c'est dans mon prénom. Aliás, está no meu nome, né? Emmanuel. Voilà. Donc, j'ai commencé à travailler de manière subtile sur les cartes du cerveau. Eu comecei a desenvolver uma maneira sutil de trabalhar diretamente com os mapas do cérebro. Et j'ai mis la main sur la personne et je teste mes cartes du cerveau. Eu consigo testar os mapas do cérebro colocando minha mão no corpo da pessoa. Et j'ai répété cette façon de faire. E aí eu fui treinando, repetindo essa maneira de trabalhar. Et j'ai observé que ça marchait à chaque fois. E eu observei que sempre dava certo. Et alors je pouvais comme ça, juste en travaillant de manière subtile sur les cartes du cerveau, je ressentais un relais qui pouvait être un peu plus dur. Dessa forma, trabalhando de maneira sutil com os mapas do cérebro, eu podia sentir que algum relé estava bloqueado. Et alors je savais ce que la personne avait comme ressenti. E a partir disso, como o Amer fazia com os scanners, o Manu consegue deduzir de maneira sutil a percepção que a pessoa teve de um acontecimento. Et en plus, après, j'ai pu commencer aussi à dater tout ça. E dessa forma, também comecei a datar. Parce que dans les textes sacrés, il est dit, demandez, vous sera accordé. Porque nos textos sacros está escrito, Donc sans aucun doute, e te será acordado. donc sans aucun doute, je demandais Então, sem nenhuma dúvida, eu perguntava et je voyais ce que le corps me donnait. e eu via o que o corpo me respondia. Alors je demandais quand est-ce que cette personne aurait pu vivre ce ressenti. Por exemplo, quando essa pessoa vivenciou esse conflito, essa percepção. Que ce soit à sa conception. Aí eu vou testando a concepção. Parce que la conception, c'est important. Votre ambiance de conception est très importante. Elle vous imprègne dans votre vie. O seu ambiente de concepção é muito importante, porque ele impregna toda a tua vida. Est-ce que c'est dans votre vie intra-utérine? Será que é na tua vida intrauterina? Je vous ai dit, le sang de la maman va nourrir cet enfant. Eu falei que o sangue da mãe, né, lembra, alimenta a criança. Et vos émotions changent la chimie du sang. E tuas emoções modificam a química do teu sangue. D'ailleurs, émotion, dans émotion, il y a émo qui veut dire le sang. Inclusive, a emoções tem uma parte emo significa sangue. Et on va demander, est-ce que c'est à la naissance? A gente pode perguntar Dans se é l'enfance. no nascimento, no parto, On ou peut se tout é demander, en fait. na infância, na adolescência. Dá para pedir a época do momento do conflito. Et alors, je commençais à parler avec la personne. E aí eu comecei a dialogar com as pessoas. Et j'ai tellement de personnes qui m'ont dit, mais vous lisez en moi comme dans un livre ouvert. E tantas pessoas me disseram, nossa, mas você lê em mim como num livro aberto. Surtout, en plus, sur des choses que j'ai jamais dit. E são coisas que eu nunca disse para ninguém. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça lecture biologique. Por isso eu chamei essa ferramenta de leitura biológica. Donc c'est vraiment tout un protocole que j'ai mis en place maintenant depuis 25 ans. Esse protocolo, eu comecei a trabalhar nele e estou ainda trabalhando já fazem 25 anos. Et évidemment, ce protocole a évolué. Este protocolo evoluiu. Parce que parfois, j'étais en train de travailler avec mes patients. Porque às vezes eu estava trabalhando com meus Et pacientes quand les cartes du cerveau ne me montraient plus rien dans les mains, e quando eu não achava mais nada através dos mapas cerebrais, parfois le corps il me disait, tu dois encore faire quelque chose. às vezes o corpo me dizia, você ainda tem alguma coisa a fazer para me ajudar? Alors j'ai réfléchi. Aí eu pensei, Et comme j'ai une formation de microkiné que j'ai eue à un moment donné, como eu tenho também uma formação de microfisioterapeuta, et j'ai pensé que les toxines pouvaient encore nous influencer. eu pensei que as toxinas podiam ter Parce influências. que Hammer n'a jamais nié la toxine. O Dr. Amer nunca negou a toxina. Donc il existe des toxines qui peuvent influencer profondément certains organes. Então, é claro que existem muitas toxinas que podem influenciar vários órgãos. Et donc parfois les toxines peuvent se libérer simplement en travaillant sur les émotions qui correspondent à des conflits. Às vezes as toxinas podem se liberar somente trabalhando com emoções que correspondem a conflitos. Et parfois pas.
às vezes não. Et le corps me demandait de rentrer directement dans l'énergie de la toxine. E o corpo me pedia para entrar diretamente, me associar, de certa forma, à energia da Et toxina. on pourrait avoir 4 grands types de toxines Existem 4 grandes tipos de qui toxinas, pourraient correspondre au règne de l'évolution. que para mim correspondem aos reinos da evolução. C'est les toxines vibratoires au départ, No início tem a toxina vibratória. puisque au départ il y a des vibrations avant d'avoir de la matière. Antes de ter a matéria, há vibrações. Information, corpuscule. Lembra da informação e do corpúsculo. Donc on peut avoir des énergies vibratoires qui profondément vont nous impacter. Podem então existir energias vibratórias que nos impactam profundamente. Que ce soit des examens médicaux, Que sejam exames la médicos, 5G será a 5G, ou des ondes telluriques. ou as ondas telúricas, Parce que la Terre, évidemment, est couverte des ondes telluriques. porque a Terra é repleta de ondas telúricas. On le sait bien, il y a quand même les magnétiseurs le savent très bien. Né? Quem trabalha com magnetismo sabe muito bem disso. Les géobiologues aussi. Biólogos também. Et après, on peut retrouver les métaux lourds. Depois a gente pode encontrar também, dans la vibration, hein, Dans une autre toxine, uma outra on toxina va trouver les toxines minérales. são as toxinas Dans les minerais. toxines minérales, on va retrouver tous les métaux. E aí a gente encontra todos os metais. Ça peut être le plomb, Pode ser le chumbo, mercure, mercúrio, l'aluminium, alumínio, bien sûr. É Tout claro. type de métaux lourds, en fait. né? Todos os metais pesados. Et ça, parfois, on est obligé de passer par cette énergie pour libérer le corps. E às vezes a gente é obrigado a passar por essa energia para liberar o corpo. Vous savez, dans les métaux lourds, on va retrouver la cigarette. Nos metais pesados a gente encontra o cigarro, por Je exemplo. retrouve dans la cigarette, je trouve jamais la nicotine. No cigarro, eu nunca encontro a nicotina Je trouve que la merde qu'on met dans les cigarettes. como a toxina. O que eu encontro são as merdas que colocam dentro dos cigarros junto com a À nicotina. chaque fois, Toda tu peux vez. retrouver des pesticides. Pesticídios. Tu as tellement de possibilités. Tem tantas possibilidades. Et parfois, et on peut observer alors que la toxine E podemos observar que a toxina ne va pas toucher n'importe quel organe par hasard non não plus. vai atingir qualquer órgão por acaso. Ça peut toucher un organe par rapport à la façon dont on peut vivre la toxine aussi. Também pode impactar um órgão de acordo com a maneira como você vivencia essa toxina. Par exemple, une chimiothérapie va pas donner les mêmes effets secondaires chez tout le monde. Por exemplo, uma quimioterapia não dá os mesmos efeitos colaterais em todo mundo, Une même chimiothérapie ne donne pas les mêmes effets secondaires. né? Uma mesma quimioterapia não vai dar os mesmos efeitos colaterais. Des corticoïdes ne vont pas donner les mêmes effets secondaires chez tout le Os monde. corticoides não vão provocar os mesmos efeitos colaterais em todo mundo. Donc ces toxines peuvent en plus nous aiguiller sur ce que la personne peut vivre profondément à l'intérieur d'elle. Então as toxinas também nos ajudam, nos orientam a entender melhor a maneira como a pessoa vive as coisas. Après, on peut retrouver, évidemment, si on a le règne du minéral, on peut avoir le règne du végétal. Depois do reino mineral, a gente pode pensar também no reino vegetal. Donc on peut avoir des toxines végétales qui Então, qui peuvent tem nous as embêter. toxinas vegetais também que podem nos perturbar. Ça peut même être des huiles essentielles. Hein. Até mesmo, por que não, óleos essenciais inadaptados. J'en ai déjà trouvé. Eu já encontrei Des compléments alimentaires pour certaines personnes. complementos alimentares para algumas pessoas. Tous les compléments alimentaires ne sont pas nécessairement bons. Nem todos os complementos alimentares são necessariamente adaptados a cada pessoa. Et alors les toxines, évidemment, animales, As toxinas on animais, peut retrouver le poison. como os venenos animais, On peut retrouver bien sûr aussi les antibiotiques. também encontramos antibióticos. C'est des bactéries, les antibiotiques, c'est Os des animaux. antibióticos são bactérias, são Ce animais, sont des unicellulaires. são unicelulares. On peut retrouver ce genre de choses. Dá para encontrar esse tipo de coisa. Et dans ce que j'ai observé, on peut retrouver aussi le vaccin. No que eu observei, a gente também pode encontrar as vacinas. Dans le vaccin, on peut retrouver aussi bien les toxines minérales que les toxines animales. E nas vacinas você pode encontrar tanto toxinas animais quanto minerais. C'est des observations que j'ai faites. Hein. Né? São observações que eu fiz. Parce qu'on peut même dater sur la personne quand est-ce que la personne a vécu cet aspect toxique. Você pode até mesmo datar quando a pessoa se expôs a essas toxinas. J'ai déjà eu comme ça un enfant Eu tive o caso de uma qui, après criança un vaccin, n'a plus dormi. que depois de uma vacina não conseguia mais dormir.
Et la toxine est en rapport avec un organe bien particulier auquel je n'aurais jamais pensé pour le sommeil. A toxina tinha uma relação com um órgão bem específico. Eu nunca teria pensado nesse órgão, nessa questão de insônia. Qui est géré par le cervelet Administrado esse órgão pelo au cerebelo niveau du derme. a nível da derme. Et quand vous faites un vaccin sur un enfant, vous piquez le derme. E quando você faz uma vacina, né, a injeção fura a derme da Et criança. pour le cerveau d'un enfant, Para o cérebro de uma criança, c'est ni plus ni moins qu'archaïquement un prédateur qui te perce la cuisse. a agulha é como a presa de um predador que está te furando a coxa. Et comme dans ce vaccin, on avait couché l'enfant, on l'avait tenu, Como para fazer a vacina, eles deitaram a criança e seguraram a criança para ficar quieta. ben le simple fait d'être couché pour son O cerveau, simples fato de estar na posição deitado para o cérebro dessa à ce criança moment-là, pour lui, c'est on va lui enfoncer un croc du prédateur dans la já cuisse. fazia ressurgir o medo de receber uma presa de um predador na coxa, de ser que- agredido novamente. Et il pourra plus dormir. E aí ele não consegue dormir. On trouve beaucoup, toi qui travailles en chirurgie pédiatrique, Você que trabalha com cirurgia pediátrica, ben on peut retrouver beaucoup, après des chirurgies, des enfants qui ont des grandes difficultés, évidemment, de sommeil. muitas vezes depois de cirurgias, né, vocês sabem que muitas vezes essas crianças não dormem bem, Parce qu'ils ont peur de s'endormir. porque eles têm medo de dormir. Et ça peut le rappeler aussi par la suite, quand ils vont se réveiller, ben souvent on les attache, les enfants. Né? E muitas vezes, quando as crianças se acordam de cirurgia, precisam ser amarradas para não abrir Pour os éviter pontos, qu'ils arrachent les arrancar, fils. né? Os curativos, etc. Donc c'est des enfants qui après vont avoir beaucoup de mal même à dormir couchés sur le dos. Então são crianças que vão ter muitas dificuldades para dormir de barriga para cima. Et qui peuvent amener parfois des difficultés même de concentration. E às vezes podem apresentar dificuldades de concentração. Parce que le fait de ne pas bouger, pour eux, ça correspond à une opération ou à des crocs du prédateur qui viennent les manger. Porque o fato de não se mexer nessa posição remete às operações que correspondem a ataque de predadores. Puisque quand vous allez vivre des grands surstress comme ça, Porque quando você vive traumas, hiperestresses dessa comme forma, votre cerveau est un bête o ordinateur, teu cérebro não passa de um computador besta. il va à ce moment-là ouvrir un petit dossier. O que ele faz? Ele abre uma pastinha, Et dans le dossier, il va mémoriser toute la scène de l'événement dans le nessa moindre détail. pastinha ele vai memorizar tudo o que aconteceu naquele momento, naquele acontecimento, nos menores detalhes. Avec la vue, l'ouïe, le goût, Com l'odorat, todos os le teus toucher. sentidos, né? Visão, olfato, etc., tato, Et en même temps, e ao mesmo tempo l'espace, c'est-à-dire la façon dont vous êtes positionné dans l'espace, a maneira como você se posiciona no espaço, qual é a tua posição, et aussi le temps. mas ele memoriza também o tempo, Quelle heure il est, que horas quel mois de eram, l'année, quel que âge tu mês as. do ano, que idade você tinha. Votre cerveau fait à peu près 4 milliards d'informations secondes. O teu cérebro pode tratar 4 bilhões de informações por segundo. Et votre conscience, c'est à 2000. O teu consciente só trata 2.000. Si vous regardez une vous double savez- feuille comme ça, Olhar uma folha assim desse. Imagina que Exato. tenham duas, parce que ça fait 1 mètre carré, 1 metro quadrado mais ou menos. votre conscience c'est ça. Teu consciente é isso, ó. Nem dá para ver. Et tout le reste c'est pourtant à l'intérieur de vous. Mas o resto está dentro de você também. Et le moins de détails parfois de ce qui est enregistré peut ramener la totalité de l'événement en fait. E o menor desses detalhinhos que o teu cérebro registrou pode trazer à tona todo o acontecimento. C'est pour ça que ce serait intéressant d'aller essayer de rechercher l'ambiance du surstress. Por isso é interessante pesquisar o ambiente que a pessoa vivenciava naquele momento daquele super Et estresse. de discuter avec elle. E conversar com essa pessoa. Et ce qui est très important, O que é muito importante c'est faire cette relation é estabelecer uma relação entre le psychisme et l'organe touché. entre a percepção, entre como a pessoa vivenciou o conflito e o órgão que foi impactado. Pour que la personne puisse prendre conscience des choses. Para que a pessoa possa se conscientizar das coisas. Qui est la première étape alors pour son évolution. Que é a primeira etapa para a evolução dela. Parce que la prise de conscience ne suffira pas. Porque não adianta somente se conscientizar. Après, souvent, il faut se repositionner. Muitas vezes é preciso também se reposicionar. C'est-à-dire faire des choix dans la vie. Ou seja, fazer escolhas na vida. Et ça, c'est ce qui est le plus compliqué.
E é muito complicado. Et dans les textes aussi, il est dit, vous n'avez que le choix. Nos textos dizem, você somente tem a escolha. Le choix, vous verrez, c'est un organe bien particulier. E a escolha, vocês vão ver, corresponde a um órgão bem específico, C'est les corticosurrénales né? As adrenais corticais, qui te permet d'agir, d'aller à Qui gauche, fasse- d'aller à droite. que te ajudam a agir, a ir para a direita, a ir para a esquerda. Et quand les personnes sont touchées sur ces corticosurrénales, c'est Quando qu'elle as est perdue. pessoas estão impactadas em suas adrenais corticais, é porque elas estão perdidas. Tout simplement. Elle a peur. Simplesmente. Elas têm medo. Dans toute situation où on n'arrive pas à agir, c'est parce qu'on a peur. Em qualquer situação onde você não consegue agir, é porque você tem medo. Même les personnes qui n'arrivent pas à guérir, c'est pas qu'elles veulent pas, c'est qu'elles peuvent pas. E as pessoas que não conseguem se curar, não é porque não querem, é porque elas não podem. Parce que derrière, il y a une énorme peur. Porque atrás sempre tem um enorme medo. Donc il faut pouvoir mettre en évidence ces peurs pour que la personne puisse changer les choses. Então é preciso evidenciar para as pessoas esses medos para que ela possa modificar alguma coisa. Et au fur et à mesure alors de mon évolution, À medida em que eu fui evoluindo, j'ai pu aussi travailler de manière très subtile sur les cicatrices. eu também comecei a aprender a trabalhar de uma maneira muito sutil com as cicatrizes. Parce que vous êtes plein de cicatrices. Porque estamos repletos de cicatrizes. Bien sûr, il y a les cicatrices qu'on connaît dans des opérations, dans des brûlures, des accidents. Claro, tem as nossas cicatrizes que a gente já conhece, né? De acidentes, operações, cortes. Mais quand un organe est touché, Mas quando um órgão está impactado, pour une émotion, né? Um órgão interno, por exemplo, por uma emoção, on peut alors avoir, quand vous allez libérer ce conflit, quando você libera o conflito, en fin de réparation du conflit, no final do reparo desse conflito, vous allez avoir aussi une cicatrisation sur un organe também acontece a cicatrização do órgão qui impactado, correspond à ce conflit. que corresponde ao conflito. Et ça, j'ai observé aussi, je m'y attendais pas. Isso eu observei, eu não esperava por isso. Parce que quand je travaille avec un patient, le corps me dit, ah, il y a encore quelque chose à faire. Porque às vezes, né, novamente, eu trabalhava com um paciente, eu fazia todo o protocolo e eu encontrava que ainda podia ajudar ele de alguma forma. La carte ne montrait rien, les toxines ne montraient Os rien. mapas cerebrais não mostravam nada, as toxinas também não. Et je travaillais alors déjà de manière un peu plus subtile sur les cicatrices. Aí eu comecei a trabalhar de maneira sutil sobre as cicatrizes do corpo. Et parfois, la personne n'a jamais été opérée. E às vezes essa pessoa nunca tinha sido operada de Elle n'a nada. pas de cicatrice. Ela não tem cicatriz aparente da pele. Et c'est là que j'ai pensé justement à une des lois du Dr Hammer, Foi então que eu pensei em uma das leis do Dr. Hammer, qui nous dit qu'en fin de phase de réparation, il y a une phase cicatricielle. que diz que depois de resolver um conflito, quando você chega no final da fase de reparação, sempre tem uma etapa cicatricial. Et j'ai pu observer qu'on peut parfois avoir une cicatrice sur un péricarde, Dessa forma, eu observei que a gente pode, às vezes, ter uma cicatriz em um pericárdio, même s'il n'y a pas eu de diagnostic de péricardite. mesmo que nunca houve nenhum diagnóstico de pericardite. Et quand je trouvais cet aspect cicatriciel, E quando eu achava esse aspecto cicatricial, c'est que ces personnes avaient été blessées et se sentaient encore blessées régulièrement avec des vieilles cicatrices qu'on ne pouvait pas vraiment fermer. isso significava que a pessoa havia sido ferida, mas continuava, às vezes, a se sentir ferido e carregava alguma cicatriz ali nesse órgão que não tinha completamente se fechado. Et il y a des choses extraordinaires alors qui se mettent en place. E aí, Des choses auxquelles j'aurais jamais pensé. eu descobri coisas extraordinárias, coisas que eu nunca nem suspeitei. On peut avoir des cicatrices sur un os alors qu'il n'y a jamais eu de fracture, Você pode ter cicatrizes em ossos que nunca se fraturaram, mais qui va nous exprimer certaines choses. mas que vai nos mostrar certas Alors on coisas. travaille de manière très subtile sur cette cicatrice E eu trabalho de maneira muito sutil com essas cicatrizes. et qui très souvent, il y a des émotions qui sortent de manière profonde alors quand vous travaillez comme ça. E muitas vezes, ao trabalhar assim, emoções acabam aflorando de maneira muito forte. Parce que vous allez sortir l'émotion de l'organe en même temps. Porque você puxa a emoção do órgão ao mesmo Et tempo. parfois les personnes pleurent alors que vous ne les touchez même pas. Às vezes as pessoas choram sem nem você ter encostado nelas. Donc c'est vraiment des observations cliniques et pratiques que j'ai Então, faites. são observações clínicas, práticas que eu tive, Parce que je suis un peu comme Saint Thomas, moi. porque eu sou um pouco como São Tomé. Il faut que je
J'observe Eu concrètement. preciso ver para crer. Je suis un signe de terre. Eu sou um signo de terra. La Terre a besoin de choses A concrètes. terra precisa do concreto. Même si ça paraît un peu subtil, j'ai besoin du concret. Mesmo que eu estou falando de coisas bastante sutis, eu preciso do concreto D'observation. e da observação real. Et après, j'ai travaillé sur toutes les étapes d'évolution. Depois disso, eu comecei a trabalhar em outro aspecto, nas etapas evolutivas. Avec le sceau de Salomon, que vous connaissez sûrement. Com o selo de Salomão, que vocês devem conhecer. Cette étoile à 6 branches. Essa estrela de 5 Et ramos. si vous regardez cette 6 étoile à ramos. 6 branches, Se vocês olharem para essa estrela de 6 ramos, ben, ces 6 branches correspondent aux 6 jours de la création, esses 6 ramos correspondem aos 6 dias da criação, avec l'aspect astral. com o aspecto astral. Pour ça qu'Hubert Reeves disait que vous êtes poussière d'étoiles assemblées dans un espace donné pour un temps donné. Afinal, somos poeiras de estrelas unidas por um tempo dado em um espaço dado e não passamos disso. Quer dizer, Hubert Reeves, un Hubert astrophysicien. Reeves, um astrofísico, disse Après, isso. évidemment, toutes ces poussières d'étoiles se sont condensées et donné le minéral. Essa poeira de estrelas se condensou e formou o mineral. Ensuite, vous avez évidemment le mycobactérioviral. Depois temos um C'est les micobacterioviral. premiers unicellulaires, les premiers êtres vivants qui sont apparus sur Terre. Os primeiros seres vivos unicelulares a surgirem na Terra. Procaryotes, eucaryotes, Procarioto, eucarioto, anaérobiques, aérobiques. anaeróbico, aeróbicos. Après, on va avoir le végétal. Depois temos o reino vegetal. Après, on va avoir l'animal. Depois o animal. Le mental, qui va être le 6e jour. C'est en fin du 6e jour, vous avez Adam qui a été créé. O mental. No final do 6º dia, Adão foi criado. Adam, c'est l'humanité tout entière. Adão, na verdade, representa a humanidade inteira, não um homem. Dans só. Adam, dame en hébreu veut dire le sang. Dam, em hebraico, de Adão, Adão, significa o sangue, Dam. En fait, c'est les personnes qui sont créées de terre rouge. São pessoas criadas com a terra vermelha. Donc, c'est l'humanité. É a humanidade. Tu vois, le sang des plantes, c'est la chlorophylle O sévère. sangue das plantas é a clorofila, é verde. Et ce qui est intéressant, en rouge et vert, ça correspond à un aspect symbolique de connaissance. É interessante que o vermelho e o verde correspondem a um aspecto simbólico de conhecimento. Et votre sang garde plein de mémoire. O seu sangue mantém muitas memórias. Et une fois que tu as dépassé le mental, Uma vez que você ultrapassou o mental, tu as le spirituel. tem o espiritual, C'est le 7e jour, que é o 7º dia, aqui no meio da estrela. quand Dieu donna le libre arbitre. Quando Deus ofereceu à humanidade o Le livre-arbítrio. spirituel, c'est le libre arbitre. O espiritual é o nosso Et il est livre-arbítrio. mis dans les textes sacrés que seul l'homme a été suffisamment fou pour prendre le libre arbitre. E nos textos sacros é dito, só o homem foi doido o suficiente para aceitar o livre-arbítrio. Tu vois? C'est le choix, justement. É a escolha, o Et poder dans la de notion escolha. du choix, c'est se positionner, souvent pardonner alors. Nessa noção de escolha, e para se posicionar, muitas vezes você deve passar pelo perdão. Si tu as besoin de passer par le pardon. Se você precisar passar pelo perdão. Parce que pour moi, tout est juste. Porque para mim tudo é justo. Tout ce que tu vis est juste dans ton évolution. Tudo que eu vivo é correto, é justo na minha evolução. Et si c'est juste, tu n'as même pas besoin de pardonner. Se é coerente, se é justo, você nem precisa perdoar Parce que nada. si tu dois pardonner, c'est qu'il y a une notion d'injustice. Porque você deve perdoar quando você tem noção de injustiça. Alors tu auras une victime, un bourreau et un sauveur. Então sempre tem uma vítima, um carrasco e um salvador da pátria. Justement, ce 7e jour, c'est pouvoir évidemment reprendre sa responsabilité. E o 7º dia, justamente, é conseguir recobrar a sua responsabilidade. Mais c'est pas facile, hein? Não é fácil. Comment peux-tu trouver juste la mort d'un enfant? C'est difficile, hein? Como que você vai achar correto ou justo a morte C'est de uma impossible. criança? É impossível. Mais derrière, il y a souvent une raison qu'on ne connaît pas. Mas muitas vezes tem uma razão detrás que você não conhece. Et j'ai pu observer que parfois on peut être bloqué dans différents types de stades. E eu observei que algumas pessoas estão bloqueadas em alguma dessas etapas. Et que je mettrai toujours en relation avec ces jolies cartes du cerveau. E sempre essas novas ferramentas que eu fui criando, eu sempre associo elas aos mapas cerebrais. Donc on pourra même savoir
pourquoi, par exemple, il peut avoir un manque d'activité mycobactérienne. Então você pode, sei lá, você descobriu que tem uma falta de atividade micobacterioviral. Parce que pour moi, enfin, si vous allez un peu plus loin dans la formation, Se vocês se aprofundarem, se vocês acompanharem uma formação, l'infection pour moi est une phase de réparation de quelque chose. vocês vão descobrir que, para mim, uma infecção está na fase do reparo de alguma J'ai coisa. pas dit qu'on doit rien faire, Eu on não doit falei soutenir parfois des Que a infections. gente não tem que fazer nada quando alguém tem uma infecção, a gente tem que apoiar. Mais on doit pouvoir l'accompagner dans cette phase d'élimination, Mas de putréfaction, você tem de que, às caséification. vezes, deixar um pouco, passar essa fase de caseificação, de putrefação que é necessária. Pour moi, la fièvre ne m'a jamais fait peur. A febre nunca me assustou, por exemplo. Mon grand-père était médecin homéopathe, Meu avô era médico homeopata, donc il nous laissait toujours la fièvre. então ele sempre deixava as nossas febres correr. Mais il la soutenait avec un Mas, petit médicament claro, homéopathique. ele apoiava, dava um remedinho homeopático. Et on essayait alors de comprendre pourquoi il pouvait y avoir ça. E sempre a gente tentava entender por que razão vinha essa febre, o que ela vinha reparar no corpo. Vous voyez? Ça peut être aussi, moi j'ai observé, c'est sur le vaccin Covid. Eu observei também que na vacina da Covid, Je sais que ça peut faire un peu siffler certaines oreilles, mais tant eu sei pis. que, bom, não faz mal se alguém se chatear com o que eu vou dizer, Mais j'ai eu une observation é uma observação clinique clínica, qu'on pouvait avoir le vaccin qui perturbait le stade minéral. que às vezes a vacina perturbava esse estado mineral. Parce que dans le vaccin Covid, il y a du graphène et il y a aussi du scalène. Porque na vacina da Covid tem grafeno e também escaleno. Et le graphène et scalène n'est pas encore reconnu ou intégré comme métal normal dans le corps. E grafeno e escaleno ainda não são reconhecidos pelo corpo como os metais normais que a gente já possui. Parce que finalement, dans cette étoile de David, Nessa estrela de Davi, ben vous avez, ça permet de comprendre que vous avez tous les stades évolutifs à l'intérieur de vous. ela permite entender que nós já temos todos esses estágios evolutivos dentro de nós. Vous êtes en fait la mémoire du vivant. Nós somos o resumo da memória do vivo. Vous savez, Lynn Margulis, en 1980, Lynn Margulis, desculpa, em qui est 1980, une biologiste ela é américaine, uma bióloga americana. a pu observer que la mitochondrie, c'est déjà une bactérie qui a été intégrée dans une cellule. Ela observou que a mitocôndria já é uma bactéria integrada nas nossas células. Donc l'évolution s'est toujours fait dans une symbiose. Então a evolução sempre aconteceu com simbioses, Ça s'appelle le partage de fonctions. né? É uma divisão de função. Donc chaque fois qu'on a intégré quelque chose, on le garde. Toda vez que a gente integra, reconhece algo, a gente vai ficando com isso. Et on évolue, on évolue, on évolue. E a gente vai evoluindo, né? Et puis après, j'ai Dessa observé forma. aussi, et ça Eu j'avais também déjà en mémoire, observei isso. en microkiné, on m'en avait déjà parlé, Já haviam falado disso na microfisioterapia. mais on peut être parfois perturbé par des entités. Que às vezes a gente pode estar perturbado ou estar sendo perturbados por entidades. Les entités, ça vient du latin ens, qui veut dire existant. Entidades, que vem do latim, entes, quer dizer o existente. C'est-à-dire c'est une énergie. São energias. Ça peut être une énergie de mémoire de lieu, Pode ser memórias de um lugar d'une personne, ou de uma pessoa. qu'importe, c'est une énergie. Une pensée, Pensamento que está ali c'est ça. Et ça peut aussi perturber. pode te perturbar também. Vous avez déjà pu observer, parfois qu'en rentrant dans certains lieux, vous vous sentez pas bien, parfois. Vocês já perceberam que às vezes você entra num lugar e você fala Vous avez une énergie particulière. pesado aqui, né? Tem uma energia meio específica de cada lugar. Parfois dans des églises ou dans d'autres lieux, hein. Pode ser até numa igreja ou em outros lugares, claro. Parce que tout est mémoire. Tudo não passa de memória. Donc dans des lieux, tu peux avoir des mémoires. Tem lugares onde tem memórias. Tu vois, j'avais comme ça un enfant qui venait parce qu'il dormait pas. Tinha teve o caso de uma criança que veio ser atendido porque não dormia. Et j'avais trouvé une problématique d'entité. E eu achei uma perturbação ligada a uma entidade. Et j'avais demandé à la personne, est-ce que vous habitez dans une vieille maison? Aí eu perguntei para a pessoa se por acaso ela morava numa casa antiga. Non, Não. c'est une toute nouvelle.
Acabei de construir a nova. Et vous avez construit cette maison sur quoi? Você construiu essa casa aonde? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a pu avoir sur ce terrain? Você sabe o que tinha nesse terreno onde você construiu? Et en fait, sur ce terrain, il y avait pendant la guerre des personnes qui ont été fusillées. E aí ele se informou e descobriu que nesse terreno havia um lugar onde fuzilavam as pessoas durante a guerra. Et cet enfant pouvait avoir une connexion avec ça. Pourquoi? Essa criança devia ter uma conexão com isso, porque Nous, on peut le comprendre avec la psychiatrie. dá para entender esse tipo de conexões com a psiquiatria, esse tipo de sensibilidade Qui que algumas fait pessoas partie du têm. cours aussi. Nós também temos nessa parte de psiquiatria. Les personnes qui ont des possibilités d'ouverture avec le monde suprasensible, Pessoas que têm abertura com o mundo c'est suprassensível des personnes qui vivent deux grandes problématiques de perte de territoire são minimum. pessoas que vivem pelo menos 2 grandes problemas de perda de territórios, Minimum. ao mínimo. Donc ça permet de comprendre les choses. Você entende um monte de coisa dessa Et forma. derrière, il y a beaucoup de peur chez ces enfants. E isso esconde muitos medos Et quand vous allez travailler sur les peurs de ces enfants, nessas crianças. E quando vocês vão trabalhar o medo dessas vous crianças, pouvez alors modifier la fréquence cérébrale de l'enfant. dá para modificar as frequências cerebral dessa criança. Et alors, il capte plus le fantôme. E aí ele para de, sei lá, captar os fantasmas, vamos dizer. C'est pour ça que parfois, Ou as on me dit entidades. que j'enlève des fantômes dans les maisons, mais non. Por isso, às vezes, fala, você limpou os fantasmas da minha casa, mas não tem nada a ver. Je change la fréquence cérébrale de l'enfant par Et rapport à ces apenas- peurs qu'il est en train de vivre. Mudar a frequência cerebral das crianças, né? E ajudar ele com os medos que ele está vivendo. Par exemple. Por exemplo. Puis après, il y a eu la notion de la prière. Depois temos também a reza. J'ai eu comme ça un ami qui m'a dit « Ah, moi je travaille avec la prière Eu tive um amigo que falou, eu também trabalho com reza às vezes. ». Alors c'est vrai que j'ai eu une éducation judéo-chrétienne au départ. Eu tenho uma educação judeu-cristã, Et inicialmente. puis je me suis un peu fermé à tout ça. Aí eu fiquei meio fechado durante um tempo a essas questões de reza e tal. Pourtant avec un prénom comme le mien, Mesmo me chamando Emanuel, qui veut dire Dieu avec toi, que quer dizer Deus está com você, alors je me suis réouvert un peu. mas acabei me reabrindo. Et je me dis, bah tiens, je vais essayer. E eu falei, bom, eu vou tentar uma reza. Et le corps me demandait de faire une prière. E aí, depois que eu comecei a praticar isso, eu vi que o corpo da pessoa, às vezes, me pedia uma reza. Alors j'ai choisi la prière, la petite prière du cœur, E aí eu escolhi a pequena reza do coração. que exprime Annick de Souzenel, que j'aime beaucoup. C'est une grande femme qui est dans la spiritualité, enfin qui est décédée l'année passée à 103 ans. Tenho uma grande senhora chamada Annick de Souzenel, faleceu no ano passado com 103 anos, e ela dizia, o Manu adora ela, Et alors j'ai utilisé cette petite prière du cœur dont elle parle. e ela falava dessa pequena reza do coração. Et quand je travaillais avec cette petite prière du cœur, E quando eu trabalhava com essa reza, alors il y a des personnes qui m'ont dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? tem algumas pessoas que falavam, o que você está fazendo? Parce que en France, il faut pas parler de prière. Porque na França, Le pays de né, la laïcité. é o país da laicidade, não pode falar de reza. Et donc, j'étais en train de prier à l'intérieur, Eu estava rezando dentro de mim, não et estava les rezando personnes, justement, em voz percevaient alta. des choses à l'intérieur d'elles. Mas a pessoa sentia que tinha coisa acontecendo dentro dela. Alors parfois, c'est ça qui m'a conforté à continuer, E isso me confortou a continuar, avec des réactions sur le corps, des choses com extraordinaires. reações e coisas extraordinárias no corpo das pessoas. Et parfois, même sur des pathologies lourdes, Às vezes até com patologias pesadas. le corps m'a déjà demandé de commencer par une prière. Às vezes o corpo já me pediu para começar por uma reza antes de qualquer coisa. Et après, ça a ouvert sur d'autres choses. Isso acabou abrindo para outros caminhos. Donc, il y a tellement de possibilités. Chaque patient va être différent. Tem tantas possibilidades, cada paciente é diferente. Et je me pose aucune question sur ce que je vais recevoir. E eu não me questiono sobre aquilo que eu vou receber ou não. Et je me demande pas pourquoi ça, pourquoi ça. Eu não me pergunto, mas por que isso, por que aquilo? Je fais, Eu faço, sans doute. sem dúvida. Et donc après, Depois disso, j'ai pu aussi travailler sur l'œuf lumineux, eu comecei a trabalhar sobre uma noção, né, que eu chamei de ovo luminoso, qui est en fait l'aura.
que na verdade é a aura de cada um. Et pour travailler sur l'aura, Para trabalhar com a aura da pessoa, j'utilise un peu cette énergie qui a été mise en place par les chamans, eu uso essa energia que os xamãs, né, Que- já trabalhavam, qui voient les personnes comme une énergie, un œuf lumineux. que imaginam, que vê as pessoas, observam que todo mundo tem uma aura, como uma bola luminosa em Et volta. j'ai lu pas mal Carlos Castaneda, Eu li bastante o Carlos Castaneda, qui m'a permis de comprendre peut-être un peu mieux cet œuf lumineux. que me fez compreender um pouquinho mais o ovo luminoso. Et là aussi, j'ai établi un protocole sur l'œuf lumineux. E aí eu fui, aos poucos, construindo um protocolo para trabalhar com as auras, Par expérimentation clinique. com experimentos clínicos, Parce que le corps me demandait, ah, il faut que tu travailles sur l'aura. porque o corpo me dizia, trabalha com minha aura, por favor. Donc je fais. Aí eu Mais au trabalhava. début, c'était un peu violent. Hein. No começo, eu tive reações muito violentas dos pacientes. J'ai eu une patiente qui est partie 3 mois en dépression après. Teve uma paciente que ficou 3 meses depressiva depois de eu trabalhar com a aura dela. Ah, au départ, je faisais ça avec des patients qui venaient régulièrement chez moi. No início, eu fazia isso com pacientes mais íntimos que vinham regularmente me ver. Ce qui fait que maintenant, je travaille jamais l'aura si le corps ne me le demande pas. Parce qu'au début, je l'ai fait même si le corps ne me demandait pas. Hoje em dia, eu só trabalho com a aura se o corpo me pede, porque no começo eu queria testar e eu acabava trabalhando na aura mesmo se o corpo não tivesse pedido. Tu fais des expérimentations. São experimentos. Et puis alors, les dernières choses que j'ai eu mis en place, E a última coisa que eu criei c'est les énergies des lettres hébraïques. no meu protocolo foi quando eu descobri as energias das letras hebraicas. Qui sont finalement des énergies qui construisent le monde. São as energias, né, segundo as letras, que criaram, as letras criaram o mundo. Et c'est extraordinaire, c'est une puissance extraordinaire. E elas têm uma potência extraordinária, uma força incrível. Vous avez 22 lettres hébraïques, Existem 22 letras hebraicas. vous avez 22 chromosomes plus 1. Nós temos 22 cromossomos mais um. Et vous pouvez avoir toutes les combinaisons des lettres qui vont créer le monde. E todas as letras combinadas entre si, né, segundo dizem, criou o mundo. Alors j'ai étudié un peu là-dessus, bien sûr. Então eu estudei muito sobre isso. Et puis je me suis tout de suite dit, bah, tiens, ça pourrait aider le corps. Eu pensei, nossa, mas isso poderia ajudar o corpo também, essas forças dessas letras. Et je demandais au corps, t'as besoin d'une lettre? E eu perguntava para o corpo, você precisa de uma letra? Et alors je faisais toutes les lettres. Et aí? Et la lettre où ça Eu ia s'arrêtait, testando letras por letras. E quando parava numa letra, après je le mettais en relation avec les cartes du cerveau. eu relacionava a letra com os mapas do cérebro. Et je savais alors exactement que cette lettre allait aider cet organe. Dessa forma, eu sabia que aquela letra especificamente iria ajudar aquele órgão específico, Avec des énergies bien com particulières. energias bem específicas. Voilà, iode. Essa é iode. Iode, c'est le germe. Iode é o germe. Dans l'énergie, on peut retrouver aussi le père. Na energia, a gente pode encontrar o pai também. Mais toutes les potentialités qu'on n'a pas pu encore exprimer. E todas as potencialidades que a gente ainda não pôde expressar. Parce que le germe, s'il est sec, Porque se o germe, a semente, está vous avez, seca, vous avez toute la mémoire dedans. não esqueça que tem toda a Dans un germe. memória em uma Il semente. peut rester pendant des années et des années. Ela pode permanecer seca anos. Donc parfois, il est sec et t'arrives pas juste, il faudrait mettre juste un peu d'eau dessus pour... E às vezes bastaria colocar um pouco de água para germinar. Et ça correspond aussi dans la symbolique au sang, Na simbólica, corresponde também ao sangue, avec toute la mémoire du sang. com toda a memória do nosso sangue. Alors là, comme ça, j'ai expérimenté et alors il y a des choses très très puissantes. Eu experimentei e eu, mais uma vez, descobri uma potência incrível de cura Et il y a des através per- das letras. et il y a des personnes qui connaissent pas du tout ces énergies des lettres Tem pessoas que não conhecem, nunca estudaram a energia dessas letras et qui étaient en hebraicas, train de suivre le cours. que estavam fazendo o meu curso, minha formação. Et je fais une démonstration. Eu fiz uma Et demonstração dans la démonstration, on me demande une lettre. e a demonstração me pediu uma letra.
Et j'appelle la o lettre. corpo, né, da pessoa. Aí você chama a letra, né, a energia da letra. Et il y a une personne qui est venue et me dit, c'est quoi la forme qui s'est mise autour de toi? E uma pessoa veio e me falou, que forma é essa que estava desenhado à sua volta? Parce qu'il y a des personnes qui voient les énergies. Porque tem pessoas, né, que vê energias. Et alors je lui ai montré la lettre. Eu mostrei a letra Il para dit, a c'est ça pessoa que j'ai vu. e esse aluno, essa aluna, me falou exatamente essa forma que eu vi. Alors qu'elle ne connaissait pas du tout les lettres. E ela nunca tinha visto as letras. Alors évidemment, ça m'a conforté évidemment de Então continuer. isso me confortou, me fez continuar, Parce qu'il y a des choses concrètes pour moi. porque para mim era uma coisa concreta. Quelqu'un ne peut pas comprendre ça si, il ne peut pas voir ça s'il ne le voit pas vraiment, on ne peut pas deviner. Ela não poderia ter adivinhado. Et là, j'ai beaucoup étudié aussi avec les travaux d'Annick de Souzenel sur les lettres. Eu estudei muito, justamente a Annick de Souzenel trabalhou muito com as letras hebraicas. Et je suis toujours en train d'évoluer, bien sûr. E eu continuo evoluindo, estudando novas ferramentas, Mais que je donne pas encore à tout le monde. mas que eu ainda não estou divulgando por enquanto, eu ainda preciso dominar mais. Voilà. Voilà, alors ça, c'est quand on arrive à ça, on est vraiment, pour moi, dans l'essence même de la lecture biologique. Para mim, quando a gente chega nesse ponto, para mim a essência mesma da leitura biológica. Donc c'est bien au-delà des travaux de Hammer. Ou seja, ela vai muito além, a leitura biológica, dos trabalhos de Hammer, Mais pourtant, c'est une base importante. que é a base importante da leitura. Parce que grâce à ça, vous pouvez aller n'importe où dans le corps. Porque graças aos estudos do Hammer, você pode, claro, ler o corpo da pessoa. Puisque vous avez les cartes du cerveau, Porque você tem os mapas cerebrais, qui est une porte directe dans l'inconscient du patient. que são uma porta direta para o inconsciente do paciente. Sans Sem filtro. sans filtre. Voilà un petit peu la lecture biologique. Isso é a leitura biológica. Um pouquinho da leitura biológica. C'est beaucoup, beaucoup de choses en peu de temps. Hein. Uma amostra, muito pouco tempo, né? Si vous voulez, je peux vous faire une petite démonstration. Se vocês quiserem, ele pode fazer uma demonstraçãozinha. Não, né? Ninguém quer. Não querem, né? Queremos. Ah, você aí. Est-ce que tu as un symptôme particulier sur lequel tu veux qu'on travaille, Você chérie? tem um sintoma, uma questão específica que você gostaria de trabalhar? É que eu não tô bem. Meu pai morreu esses 4 anos. Donc elle déprime. Tá deprimida. Parce que vous verrez, avec la lecture O pai dela biologique, faleceu faz pouco tempo. Vocês vão ver com a leitura biológica, on peut vraiment travailler sur tout. a gente vai trabalhar com tudo. Sur de l'eczéma, Eczema, de l'endométriose, endometriose, un adénocarcinome du côlon, adenocarcinoma do colo, des problématiques d'arthrite, problemas de artrite, de polyarthrite, de poliartrite, de maladie de Crohn. doenças de Crohn, On peut travailler sur tout. todas as patologias. Parce qu'évidemment, ça correspond à des émotions bien particulières, des Ok. événements bien particuliers. Cada patologia corresponde a acontecimentos específicos e Merci. patologias bem específicas. Donc elle a dit, Você tem alguma experiência de leitura biológica? Mas Como? Intraútera? Oui. Sim? oui, j'ai des mamans qui viennent avec un bébé dans le ventre. Tem mães que vêm com bebês. Alors évidemment, Gravidas. le bébé, en fait, il va avoir toutes les mémoires, ce que la maman vit sans filtre. O bebê, ele recebe tudo que a mãe vive sem filtro. Puisque c'est son sang qu'il nourrit. Porque o sangue da mãe alimenta ele Donc, diretamente. sur le bébé, tu vas retrouver déjà l'aspect de la maman No bebê, você já encontra o aspecto da mãe et parfois ses propres émotions. e às vezes suas próprias emoções. Si tu fais une amyosynthèse, le bébé va avoir des sacrées trouilles. Se você fizer uma amniocíntese, o bebê vai ter muito medo. On voit très bien que lorsque les parents se disputent, il y a l'enfant qui saute dans le ventre. Né? Quando as crianças, os pais brigam, às vezes a criança pula dentro da barriga. aí você trata a mãe
não a criança. Ou dá para tratar os dois? Tu soignes la mère, l'enfant ou les deux? Quand j'ai une personne qui est enceinte sur ma Quando table, eu tenho uma pessoa grávida deitada, je soigne la maman. eu trato a mãe. Mais bien sûr, Mas é claro après, je vais vite soigner l'enfant. que eu trato a criança também, Mas logo je em lui dis pas. seguida. Mas eu não falo para a mãe. Tu vois? Mas quando me trazem um bebê nascido, Je travaille sur le bébé. eu trabalho diretamente no bebê. Et bien sûr, souvent, la maman réagit. Mas muitas vezes eu estou trabalhando no bebê e a mãe reage. Tu sais, quand j'ai des enfants qui viennent se faire soigner, je dis toujours, ne inquiétez pas si vous avez un changement dans vos règles. Quando tem uma criança que vem se tratar, muitas vezes eu falo para a mãe, não se preocupa se tiver algum... Et ça arrive souvent. E acontece muito. Elle a dit que son papa est décédé O pai faleceu há pouco tempo, il y a 4 mois. 4 meses. Ta date de naissance? E tua data de nascimento? 21, 10, 72. 21, 10, 7, 2. Você não se incomoda de eu repetir, né, para todo mundo ouvir. Ouais, tu es déjà scorpion ou t'es balance? Você é escorpião já? Ainda Balança. balança já. Ça, Libra, né? c'est important, hein, parce qu'en fait, l'énergie de la balance, ça donne déjà une spécificité. L'astrologie est importante. Hein. Porque a astrologia é muito importante para mim, porque a energia da Libra já me dá indicações. Les vieux médecins grecs, c'était des iatros. Os antigos médicos gregos eram iatros. D'ailleurs, vous avez cet aspect iatrogénique. Aliás, a gente sempre fala do aspecto Et iatrogênico. iatros en grec, ça veut dire le prêtre ou le médecin. Iatros em grego significa o padre ou o médico. C'était celui qui avait la connaissance. Era ele que detinha o Et conhecimento. dans ces médecins, chez ces médecins, avait aussi des connaissances astrologiques. Então esses médicos também tinham Puisqu'ils voyaient conhecimentos la personne dans la astrológicos. globalité de l'univers. Porque eles viam as pessoas de maneiras sistêmicas, em sua globalidade. Donc, on va travailler là-dessus. Então vamos trabalhar dessa Applaudir un forma. peu, je me souviens Você plus. pode aplaudir só para lembrar se você quer aplaudir. 10. Ça me permet de savoir si elle est droitière ou gauchère. Dessa forma eu consigo saber se ela é destra ou canhota. Parce qu'en fonction de sa latéralité, Em função da lateralidade elle peut dela, avoir une certaine énergie. Je pode sais comment ter elle fonctionne. uma certa energia, eu sei como ela Je funciona. peux pas vous expliquer tout ici, bien Não dá sûr. para explicar tudo, mas não é a mão que escreve necessariamente. Tu as des frères et sœurs? Você tem irmãos? 5. Et tu es numéro combien? Nós somos 5, a primeira morreu, eu sou a segunda. La deuxième, mas como après. a primeira viva. Donc, elle est première vivante Ela é a primeira viva, sur 5. de 5. Non, sur... Oui, c'est ça. Oui, Non, en fait, elle est deuxième. mas na verdade ela é segunda, né? Na Mais vivência. là, elle vient déjà de vous dire Na vivência não, na sa autovivência. fragilité. Ela acabou de falar a sua fragilidade, Puisqu'elle vient après un enfant mort. porque ela veio depois de uma criança que faleceu. Donc, quand tu viens après un enfant mort, Quando você vem depois de uma criança que faleceu, ben, la matrice derrière, elle est déjà un peu morbide. a matriz atrás está um pouco mórbida. Et alors, tu vas avoir justement des relations de joie et de tristesse mêlées. E aí, às vezes, a tristeza fica sempre mesclado à alegria. Donc, la relation déjà avec sa maman, ça peut être complexe. Então, ela pode ter uma relação complicada com a mãe. C'est une possibilité. Puisqu'il y a eu des peurs de rupture. É uma possibilidade, porque teve medos de ruptura. Imagine, le cerveau, il reconnaît que ce qu'il a pu déjà connu. Il peut reconnaître que ce qu'il a déjà connu. O cérebro só reconhece o que ele já conheceu. Donc, quand une maman va mettre au monde un enfant, elle va avoir la trouille que l'enfant meure. Quando uma mãe pare uma criança, ela vai ter medo que a criança morra. Elle va réouvrir toute la tristesse, alors, évidemment, E aí ela vai de ce premier reabrir décès, de ce premier toda deuil. a tristeza desse primeiro luto, Et là, on est dans un deuil. dessa primeira perda. E aqui tem um luto também. Donc, il y a une tristesse qui est là, parfois profonde, Então, diffuse depuis des années, des années, des tem années, uma des années. tristeza que ela tem profunda, difusa há anos, anos e anos. Elle peut même être parfois plus triste à l'intérieur de sa maison qu'en dehors de la maison. E às vezes ela fica mais triste quando está dentro de casa do que fora. Puisque c'est dans les maisons, évidemment, qu'on va vivre les plus grands drames. Porque é nas casas que a gente vive os dramas maiores. Et le cerveau, il plante des décors, tout O simplement. cérebro escreve roteiros, constrói cenários. Il va juste simplesmente. changer les acteurs. Ele só muda os atores. Mais toi, tu seras acteur principal. Você vai ser o protagonista.
No caso, a protagonista. Alors après, je fais toujours mes petites questions de tous les systèmes. Depois eu faço as perguntinhas que vão para dar uma olhada em todos os sistemas do Je corpo garde ça de dela. mes études d'ostéopathie, Isso eu mantive dos meus estudos de qui osteopatia, va me donner un peu une carte d'elle-même. para me dar um mapeamento um pouco dela, Non seulement une carte physique, não só física, mais une carte émotionnelle mas aussi, também évidemment. emocional. T'as des douleurs de tête ou pas? Dores de cabeça? Não. Vertige, Vertigem, soucis digestifs, problemas constipation, digestivos, diarrhée, brûlure d'estomac. Constipação e intestino estava com vários pólipos até. E elle avait des Tirar. polypes intestinaux qu'elle vient d'enlever. Sur quelle partie du côlon? Esses pólipos em que parte do colo, você sabe? Todo o trajeto do estômago até o reto. De l'estomac jusqu'au rectum. Após o meu pai falecer, que eu fiz agora, faz 2 meses, acho que faz, que eu retirei. Ça fait 2 mois qu'elle les a retirés. Est-ce que tu as des douleurs articulaires ou musculaires? Você tem dores articulares ou musculares? Ou Aonde? Ombro direito, quadril esquerdo. Ombro direito e quadril esquerdo. n'essayez pas de lire ce que j'écris, je sais parfois pas me relire. Não tente ler o que ele está escrevendo, que ele às vezes nem consegue reler o que ele escreveu. Est-ce que Mais tu t'as dit as que t'étais pas médecin. t'as pas d'hypertension, Você não diabète, tem cholestérol, hipertensão, diabetes, colesterol, pas d'asthme, asma, pas de problème de peau, démangeaison, problema eczéma, de pele, coceira, Coceira e alergia. eczema, coceira e alergia, você falou? É, alergia. Alergias, coceiras, você sabe a quê? A penicilina, a picada de inseto. Alérgica à penicilina, ou piqûre de moustique. Na vacina do Covid eu tive uma paralisia de Bell. Quand elle a fait son vaccin de Covid, elle a eu une paralysie de quê? Bell. Ben, Paralisia facial. facial. Vous savez, mon frère a fait, après le vaccin de Covid, il a fait un accident cérébral. O irmão dele teve AVC depois da vacina. Pas tout de suite après, Não logo depois. mais quand j'ai travaillé avec lui, c'est la première chose que j'ai retrouvée. Quando eu trabalhei com ele, foi o que eu encontrei. Mais bien sûr, il y avait d'autres choses. É claro, tinha outras Ça coisas. va évidemment révéler des fragilités, si vous voulez. Vai revelar fragilidades. Minha mãe teve AVC. Donc, ça avait paralysie où? Paralisia de que lado? Do lado direito. Facial droit. Eu tive que fazer até cirurgia, porque a pálpebra cobriu. Elle a dû faire une chirurgie parce que la paupière a couvert l'œil. Estava fechado inteiro? Fitose. Uhum. Mais da metade, Fitose. no meio, assim. Ah, Ouais, até o milieu. il est pas encore net son œil. Hein. Ainda não está 100% o Si vous olho. observez, il a même un petit Se você strabisme olhar, divergent. tem pequeno estrabismo Et divergente. donc, quand on a un strabisme divergent, moi, je sais à quoi ça correspond. Eu sei o que estrabismo divergente significa. C'est un écroulement de l'existence, Significa desabamento da existência. avec une fragilité sur les canaux collecteurs du rein droit. Com uma fragilidade sobre os condutos coletores do rim direito. Ouais. Tu vois, quand tu connais le système, tu vas très vite, en fait. Quando você conhece o sistema, tá tudo muito Tu as rápido. déjà eu des infections urinaires? Você já teve infecção urinárias? Muitas. Beaucoup. Faz tempo que eu não tenho. Est-ce que ça pouvait Mas être... ça fait longtemps que não. Est-ce que ça pouvait être suite à des relations sexuelles? Depois de relações sexuais? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Geralmente não. Geralmente. Muitas. Tu as déjà eu des mycoses vaginales? Micoses vaginais também? Não. Não. Règles Só quando eu douloureuses? era jovem. Com Seulement quand j'étais entre jeune. 20 e 30. Donc, elle a eu. Então você teve entre 20 e Est-ce 30 qu'elle a anos. eu T'as déjà eu des douleurs de règles? Dores de menstruação, cólicas menstruais, Antes de engravidar. avant de tomber enceinte. Est-ce que ton transit a accéléré à ce moment-là? E o trânsito acelerava nessas cólicas ou não? O trânsito intestinal. Sim. Jamais eu d'IVG ou de fausse couche? Nunca teve aborto provocado ou espontâneo? Não. Pourquoi t'as Eu hésité? tomei Porque duas você pílulas. hesitou. Pílulas do dia seguinte. É. 2 pílulas do dia seguinte.
Tu as déjà été opéré de quelque chose? Você já foi operada de algo? Intestin? Nossa, Non? Hã? já. Já. Vas-y. Vai. Tirando as cesáreas, foi 2 cesáreas. 2 Pourquoi la césariennes. césarienne? Por quê? Urgence ou pas urgence? De urgência ou não? Ou de com, sei lá, se escolha. Não, de urgência. Urgência. Primeira de urgência, a segunda de escolha. Pourquoi d'urgence le premier? Por que urgência a primeira? Porque a minha filha estava com 3 voltas de cordão 3 tours de corde. e eu estava 2 meses e meio de repouso. Quando tirou o remédio, 2 mois et demi de Et le repos. Et quand elle a enlevé le médicament, elle est rentrée en travail. Donc il y a une peur d'accouchement prématuré. Então teve medo de parto prematuro. Et quand on va avoir des cordons autour du cou, Quando tem cordão no pescoço, ça exprime toujours qu'il peut y avoir parfois des mémoires de pendus dans la famille, isso pode expressar memórias de enforcados na família, mais pas que. mas não só. Très souvent, on retrouve des enfants qu'on a arrachés à une maman. Muitas vezes crianças que foram, a gente pode encontrar na família, nos antepassados, que foram arrancados de uma mãe. Donc ça peut être un enfant mort, Pode ser uma jeune criança justement, falecida, jovem justamente, ou un enfant qu'on a placé quelque part, uma criança que foi dado a uma família, ou sinon il n'y a pas de cordon autour du cou. senão não haveria o cordão. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, Interessante. Depois, mais operações? 2 de mioma. 2 de mioma, Não, não é mioma. 2 de, como chama? Pólipo Do- uterino. polipe E uterino, uma de apendicite apendicite e 2 nos olhos agora por causa da e paralisia. lesio a causa do laptoso. Nos dors dois bien? olhos, você disse? Ah, você dorme bem? Não, desde que meu pai adoeceu, eu não. Depuis que son não dou. père est tombé malade, elle dort pas. il est mort de quoi? Ele faleceu do quê? Câncer. Cancer de quoi? De quê? Quando a gente descobriu, já estava em intestino, fígado, osso. Intestino, fígado, osso. Quel os? Que mais? Quel os? Peritônio. Quel os? Peritônio. Que osso, você sabe? Coluna. Toute la colonne? Toda Até, ou uma parte? principalmente até T9, Principalement T9, T10. Voilà. T'enlèves tes chaussures, Você pode tirar os sapatos? tes lunettes, E teus óculos também. tu te mets sur le dos, la tête ici. Você coloca de costas com a cabeça para cá. J'éteins ça. Donc, comme je fais rien, Como eu não faço nada, parce que vous verrez que je fais rien, vocês vão ver que eu não faço nada. là je sais tout, mais après je sais plus rien. Eu sei tudo quando eu li isso, mas depois eu me limpo e eu não sei de mais nada. Et que j'ai besoin de concret, Como eu preciso de concreto, je fais mes petits tests osteopathiques Eu que j'ai faço gardés depuis longtemps. alguns testes osteopáticos que eu mantive há muito tempo. Et je regarde ces pieds ici. Eu olho os pés Le aqui. pied fonctionne pas bien. Os pés não funcionam bem. Ces genoux non plus. Os joelhos também. Les também. deux, mais surtout Os dois celui-là. estão travados, sobretudo o esquerdo. Normalement, on doit lever le talon, ça se lève pas. Normalmente a gente tem que levantar o calcanhar e ele não está se levantando. La hanche ici, elle fonctionne pas. O Regarde, quadril ici, também tu peux la faire tourner. tá um pouco travado. Aqui eu posso Là, girar je peux pas, ça- a perna. ça bloque. E aqui não, está bloqueada. On va retrouver cette zone ici. Eu encontro essa área aqui. Là, je lève. Aqui eu posso levantar Là, je peux atrás. pas. D'ailleurs, elle E a aqui mal. não. Et quand je trouve Aliás, ça, ela c'est tentou. déjà, je sais déjà qu'il y a une zone de foie. Quando eu acho isso, eu sei que tem uma área no fígado. Et ça veut dire qu'elle rumine. Quer dizer que ela fica remoendo as coisas. Quand vous trouvez ça, c'est toujours des tendances dépressives. Quando você acha isso, são sempre tendência depressiva. Mais nous sommes tous des maniaco-dépressifs. Mas todos nós temos distúrbio maníaco depressivo. Relativement équilibrés, ça dépend des jours. Relativamente equilibrado, depende dos dias. On va retrouver aussi, je vais tester toujours la base du crâne. Eu testo sempre a base do Et crânio. là, c'est tout tendu. Está tensa. Et ça correspond en fait à la dure mère que je teste. Isso corresponde à dura mater. Donc,
il y a vraiment déjà des tensions là, Então ela tem bastante tensões, qui correspondent à des humiliations qu'elle a pu vivre, que corresponde a humilhações que ela sofreu, avec le fait de parfois devoir baisser la tête. com o fato de às vezes ter que baixar a cabeça. Je lève le bas-ventre aussi. Eu também levanto a parte do baixo ventre. Là, je peux lever son ventre. À esquerda dá para levantar Et là, pas. e à direita não. Impossible. Impossível. Voilà, ça, c'est mes références. Isso são minhas referências. Vite fait, bien fait, entre guillemets. Rápido, entre aspas. Et puis après, Et je mets depois- mes mains sur l'ombilic. Eu vou colocar minhas mãos no umbigo. Et pourquoi je mets mes mains sur l'ombilic? Por que no umbigo? Parce que c'est au niveau de l'ombilic que va arriver le sang Porque é a nível do umbigo que o sangue et que chega le fœtus va grandir en haut et en bas. e o feto se desenvolve para cima e para baixo. Donc c'est l'arrivée, évidemment, des énergies. É onde as energias Vivante. chegam. As A mon energias sens. vivas para mim. Donc après, je vais tester mes cartes du cerveau. Depois eu vou testar os meus mapas cerebrais Par rapport à cette dépression, elle vient pour une déprime. em relação à depressão, porque ela é a queixa dela, é a Le- demanda dela. Alors il peut y avoir plein de symptômes qui correspondent à ça. Pode haver muitos sintomas que correspondem a isso. Mais ces symptômes vont peut-être évoluer ou pas, je m'en fous. Os sintomas vão talvez evoluir ou não, não importa para mim. Vous savez, quand je vais travailler, je n'attends rien, Quando eu trabalho, eu não espero nada. absolument rien. Elle, Nada. elle va aller mieux, c'est bien, elle va Se pas ela aller mieux, c'est bien. melhorar, ótimo. Não melhorar, também ótimo. Parce que j'ai après, quand j'aurai fait mon travail. Porque eu fiz o meu trabalho. Et je vais tester à ce moment-là les cartes du cerveau. Eu vou testar, começar testando os mapas do Et mon cérebro. protocole que j'ai mis en place, c'est partir du tissu le plus ancien vers le tissu le plus nouveau. O meu protocolo é partir do tecido mais antigo para o tecido mais novo. Et c'est une petite pression que je mets ici au niveau du ventre. É uma pequena Très pressão subtil. a nível do ventre, muito sutil. Et quand le corps va devenir dur, Quando o corpo endurece, il me répond oui. para mim, significa que ele responde sim. C'est une convention mentale. É uma convenção mental que eu estabeleci. On peut faire ça avec un pendule, Dá para fazer isso com pêndulo, avec des tests de com teste de kinésiologie, cinesiologia, avec le pouls chinois, com o pulso ce chinês, que vous voulez. o que quiserem. Mais moi, je suis manuel. Eu sou manual. En dos, ça passe. Endo, tudo bem. Mes anciens, ça bloque. Mês antigo, bloqueio. C'est sa glande mammaire. Na glândula mamar. Je suis à gauche dans le cerveau. À esquerda no C'est le cérebro. numéro 3 là sur le mésoderme É o ancien. número 3 aqui da mesoderma antiga. Et là, c'est la glande mammaire droite. É a glândula mamar direita. Parce que je suis à porque gauche dans le cerveau. estou à esquerda no cérebro. Donc ça peut correspondre tout à fait à ce qu'elle a dit. Corresponde àquilo que ela disse. C'est avec les énergies de partenaires qu'on ne peut pas protéger São as energias de parceiros que a gente não consegue proteger. ou que ce partenaire ne me protégera plus. Ou que parceiro não vai mais me proteger. C'est la glande mammaire. É a glândula mamar. Protéger. Proteção. C'est sa fonction. É sua função. Vous comprenez? Donc après, je vais demander quand est-ce que ça a été mis en place. Aí eu vou perguntar quando isso se ativou. Le programmant a été mis en place à sa conception. Antes, né, dessa ativação, tem um programante que foi estabelecido na concepção dela, Avec les énergies des pères en général. com a energia dos pais em geral. Du côté du père, non, c'est du côté de la mère. Do lado do pai, não. Do lado da mãe. Première génération, non. Primeira geração, não. Deuxième génération, oui. Segunda geração, sim. Du côté de la grand-mère, non. Do lado da avó, não. C'est le grand-père maternel. É o avô materno, Avec une grande peur à ce moment-là que les hommes ne protègent pas. com o grande medo que os homens não possam proteger. Ça doit lui parler un petit peu. Eu acho que faz sentido para ela. Vous comprenez? Vocês entendem? Ça peut être un homme qui meurt jeune, Pode ser um homem que morre un jovem, homme malade, um homem doente, un homme abandonnant. um homem que abandona. C'est multiples possibilités. Tem múltiplas possibilidades. Sans compter que lui vient d'une énergie avec son propre père. Sem contar que ele vem de uma energia com o próprio pai. Donc la fragilité qu'elle peut avoir, A fragilidade que ela pode ter c'est la peur que les partenaires ne protègent pas. é o medo que os parceiros não protejam. Et donc du côté de sa maman pouvait avoir la peur que les partenaires abandonnent ou ne protègent pas. E do lado da mãe, a mãe também podia ter esse medo que os
homens abandonassem ou não protegessem. Elle aurait pu très bien avoir des douleurs dans les seins au moment des règles. Ela pode ter tido dores nos seios nas menstruações, pontadas assim. C'est assez typique. Hein. É bastante típico. Quand est-ce que ça a été mis en place la deuxième fois? Quando isso se ativou pela segunda C'est vez, pas dans la vie intra-utérine, não é na vida intrauterina, c'est à sa naissance. é no nascimento dela. Donc comment est-ce que tu es né? Vite, Como pas vite, ventouse, você forceps, quoi, ventour nasceu? du cou? Forças. Forceps. Ela nasceu com fórceps. Donc, forceps, ça veut dire que pour le cerveau d'un enfant, Fórceps significa que para o cérebro de uma il y a criança un danger de mort imminent pour lui, pour la mère ou pour les deux. tem perigo de morte iminente para ele, para a mãe ou para os dois. On pourrait même penser peut-être que chez les ancêtres, il aurait pu y avoir une femme qui mourait en couche. A gente poderia imaginar que nos ancestrais uma mulher poderia ter morrido no parto. Je ne sais pas si ça peut avoir dans sa famille. Não sei se ela lembra ou se sabe, mas pode. Et ou alors on peut retrouver parfois des jumeaux qui meurent en couche. Ou a gente pode encontrar, às vezes, gêmeos que morrem no parto, Parce que c'est ne pas pouvoir protéger un partenaire. que é não poder proteger um parceiro. Et quand il y a des forceps, on trouve toujours l'impact des forceps. Quando tem fórceps, eu sempre encontro o E ela- impacto do fórceps. Está aqui, De ce côté-là, desse lado, et l'autre il est en dessous de sa pince. e aqui é mais para Juste trás, ici. aqui, abaixo da pinça. Comme quand vous allez avoir des ventouses, vous allez trouver la ventouse, Nas ventosas, você também pode encontrar et alors o impacto. sur la tête tu fais une ventouse, Na cabeça, você faz o gesto da ventosa et à e un moment donné, poum, tu vas sentir Até- une grosse dureté sur la tête. você sente um bloqueio na cabeça. Ce qui veut que ça veut dire que tout gros changement chez elle Isso significa que toda mudança nela va rechercher ses grandes peurs tem a ver com os grandes de ne pas être medos protégée ou de ne pas pouvoir protéger. de não ser protegido ou de não poder proteger. Donc elle a toujours du mal à démarrer les choses et à finir. Ela tem dificuldade para iniciar as coisas e para terminar. Parce que quand tu fais un projet, ça va chercher le premier projet que tu connais. Porque quando você tem um projeto, isso te remete ao primeiro projeto que você Et le conhece. premier projet que ton cerveau connaît, c'est toi. O primeiro projeto que teu cérebro conhece é você. Et ta concrétisation correspond à ton ambiance de naissance. E tua concretização tem a ver com o teu ambiente de nascimento. Donc quand elle finit quelque chose, Quando ela termina algo, c'est toujours au forceps. é sempre no fórceps. On doit toujours la tirer. Né? As pessoas têm que puxar ela para Tant qu'on la, que ela termina, tant qu'elle ne Termine. comprend pas. enquanto ela não entender. Donc c'est un programme de fœtus qui sort là, É um programa de feto que está saindo, avec des peurs de fœtus, com medos de feto, des capacités de fœtus. capacidades de feto, Donc c'est des angoisses são angústias de mort, de morte, avec des peurs d'être coincée. com medos de ficar entalada, Quand elle était petite, elle aurait même pu avoir des peurs dans ou le noir. bloqueada, né? Talvez quando era menor, quando era criança, ela tinha medo do escuro, Parce que dans le ventre de maman, quand vous êtes en train de passer, il n'y a pas la lumière. porque na barriga da mãe, na passagem, não tem luz. Et donc quand il fait noir, on a peur qu'un prédateur vienne me bouffer la tête. Então, quando está escuro, ai que medo que um predador venha de novo me comer a cabeça. Elle aurait même pu avoir des perceptions extrasensorielles. Ela pode até ter tido criança percepções extrasensoriais. Comme si on a des fantômes, où on perçoit quelque Né? chose, où As on entend. formas, barulhos, vozes. Ça peut pas être autrement. Não dá para ser de outro jeito. Le symptôme ne ment jamais. O sintoma nunca mente. Vous comprenez? C'est très basique. Hein. É muito básico. Ensuite, on va demander quand est-ce que ça peut être mis en place. Depois a gente vai perguntar quando isso pode ter Dans sido. l'enfance, non. Dans l'adolescence, non. Réaparecido. Dans la vie d'adulte. Ele foi testando infância, adolescência, deu a vida adulta. Et ça, c'est 12 ans. 12 anos. Ça veut dire qu'à 12 ans, elle a vécu une énergie qui l'a enlevée de son adolescence et de son enfance. Significa que com 12 anos ela vivenciou uma energia que a tirou da adolescência e da infância. Tu vois ce que c'est? Você sabe o que é? O nascimento do meu irmãozinho. La naissance de son petit frère. O nascimento do irmãozinho. Donc les naissances, morts. Que eu queria proteger. Vous comprenez? Vocês entendem? E ela queria proteger essa criança. Donc ça veut dire qu'il y avait une déficience des parents. Ou seja, havia uma deficiência dos C'est pais. celle qui prend le rôle de protection. Porque ela quis assumir a função de proteção, não é? C'est pas normal.
Não é normal. Donc elle, c'est une grande protectrice. Ela é uma grande protetora. Je sais que si je vais chez elle, il y aura à bouffer. Eu sei que se eu for na casa dela vai estar cheio de comida. C'est le saint. Eu sei. Quand est-ce que ça a été remis en place? Quando isso Il y a 1 an. reapareceu, da última vez há 1 ano. À peu près la même période que maintenant. Mais ou menos na mesma época que agora. Il y a 1 an, il y a 1 an, 1 mois, 1 an, 2 mois, 1 an, 3 mois, et puis ça va. Um ano e um mês, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 Donc meses depois. début 2024, O começo de 2024 foi complicado. par rapport à tout ce qu'on a déjà dit. Em Elle voit ce que relação a c'est. tudo que a gente já comentou. Je vais pas mettre tout le monde, je vais pas la mettre à nu devant vous, hein. Eu não vou desnudar ela na frente de vocês. Mais dans mon cabinet, je mettrai les choses à nu. Mas no meu consultório eu iria expor mais. Et si elle me dit oui et qu'elle n'a pas envie d'en parler, ça me suffit. E se ela diz sim, eu entendi, mas ela não quer ela não quer explicar, não tem problema. Et chez elle, la grande difficulté, c'est la peur de ne pas avoir sa place ou de perdre des gens qu'elle aime. Nela, a maior dificuldade é o medo de não ter o seu lugar ou perder pessoas que ela ama. Et si le père meurt et qu'elle est encore sa mère, ça va être compliqué. Se o pai morre e ela ainda tem a mãe, isso é complicado para ela. Puisque évidemment, on retrouve la première rupture entre une maman et un enfant. Porque a gente reencontra a primeira ruptura entre uma mãe e uma criança. Et qui correspond à tout son côté gauche dans son corps. Corresponde ao todo o lado esquerdo do corpo dela. Au niveau musculo-squelettique et au niveau épidermique. A nível musculoesquelético e epidérmico. Et le côté droit, ça va être le reste. O lado direito é o resto. Son mari, ses frères. Marido, irmãos. Donc ça peut même être une difficulté avec son frère, hein. Pode ser uma dificuldade também com o irmão. Après, donc ça, c'est le premier ressenti qu'elle a. Isso é a primeira percepção que ela tem. Est-ce que je vais pouvoir encore protéger les gens que j'aime? Será que eu ainda vou poder proteger as pessoas que eu amo? Est-ce que j'en ai encore la force? Será que eu ainda tenho a força Parce para que quand vous isso? la voyez, elle est fatiguée. Porque vocês vê que ela está cansada. On voit qu'il y a un problème sur la fatigue. Dá para ver que ela tem um problema de exaustão. Maintenant, je vais chercher s'il n'y a pas des facettes de conflit à cette situation. Agora eu vou procurar se não há facetas de conflitos para essa Et je situação. recommence à tester mes cartes. E aí eu recomeço testando os meus À mapas. partir du début. A partir do começo. En dos, mes anciens, mes nouveaux, ecto. J'ai rien. Não tenho nada. Mais je sais bien qu'il y a un aspect relationnel. Mas eu sei que tem um aspecto relacional. Et le relationnel, c'est l'ectoderme avec des organes là-dedans. E o relacional é a ectoderme com os órgãos. Et je sais qu'elle a des tachycardies ou des Eu extrasystoles. sei que ela tem taquicardias ou extrasístoles. Pour elle, ce serait plutôt des tachycardies. Para ela seria mais taquicardias. Ça, c'est en comprenant tout le système que je peux facilement déduire les choses. Né? Como eu compreendo todo o sistema, eu posso deduzir várias coisas. Parce qu'elle est dans un combat pour pouvoir protéger des gens Por quê? Porque ela está em um combate para poder proteger pessoas. et de maintenir le territoire. E para manter o território, Et ça va toucher toujours le cœur. isso sempre impacta o coração. Donc après, qu'est-ce que je fais? Depois eu faço o quê? Ben, je fais rien. Nada. C'est-à-dire, je vais mettre ma main en coupe Eu coloco uma mão assim, dessa forma, como um cálice, qui correspond à une énergie de l'être qui s'appelle CAF. que corresponde à energia de letra chamada CAF. Et le CAF, c'est vraiment l'énergie c'est la main qui va recevoir toute l'énergie. E CAF é a mão que recebe toda a energia. Et je me mets en connexion. E aí Tac. eu me conecto Chouf, et c'est en train de partir tout seul. e está indo embora sozinho. Elle peut même sentir, si elle est suffisamment sensible, elle va sentir déjà des choses chez elle. Se ela for sensível o suficiente, ela vai sentir coisas nela. Et à ce moment-là, le corps, c'est comme si le corps s'enfonce. Il É como se o corpo afundasse. n'y a plus rien, ça s'enfonce plus, c'est fini. Não tem mais nada. Terminou. Je jette. Eu jogo fora. En dos, mes anciens, mes Et- nouveaux, ecto. J'ai plus Mas rien o déjà. antigo, mas Sur o tous novo mes cartes é. du cerveau, j'ai plus rien. Com os mapas cerebrais, eu não tenho mais nada. Je pourrais déjà voir si ses pieds vont mieux. Eu vou ver se os pés melhoraram. Et ses pieds vont mieux. Melhoraram. Je peux voir si ses genoux vont mieux. Os joelhos C'est mieux ici. Je melhorou commence à aqui. lever son talon. Eu posso levantar um pouquinho Celui-là aussi. o calcanhar. Esse também. Alors que tout à l'heure, je pouvais pas. Eu não podia levantar.
Ici, Aqui, beaucoup mieux aussi. bem melhor também. Je peux y aller, elle n'a plus mal. Ela não tem mais dor. Ici, Aqui, c'est beaucoup mieux aussi. melhorou também. Le ventre, O ventre, ah, c'est déjà mieux aussi. melhorou também. Et c'est presque celui-là maintenant qui est un peu plus dur. Esse é quase que mudou de lado agora. Donc tu vois, j'ai un truc. Eu fiz uma coisa, Mais on a été Eu chercher achei- évidemment les choses les plus profondes. mas é claro, eu fui direto nas coisas mais Et profundas. j'aurais pu dater toute sa vie. Eu poderia ter datado a vida dela inteira. Il est clair qu'il y avait plein d'autres impacts. É claro que ela tinha muitos outros impactos. Ensuite, Depois, je vais demander eu vou perguntar s'il n'y a pas d'autres choses que je connais par rapport à mon protocole. se não tem outras coisas que eu conheço em relação ao meu protocolo. Est-ce que j'ai une toxine qui peut la perturber? Non. Será que tem uma toxina que possa perturbá-la? Não. Est-ce que j'ai une cicatrice? Oui. Uma cicatriz? Sim. L'endo? Non. Mes anciens? Oui. Endo não, mas o antigo sim. Ah, j'ai quelque chose ici sur le 4. Tem alguma coisa aqui no 4. Le 4, c'est le derme. O 4 é a derme. Je peux même demander, est-ce que c'est des mélanocytes, Eu posso perguntar se des são glandes sudoripares, des glandes melanócitos, sébacées? glândulas Des cellules de sudoripares, sebáceas ou células de Schwann. Non, c'est le derme en général. Não, é a derme em geral. Je suis à gauche sur le cerveau, donc c'est à droite dans son corps. Estou à esquerda no cérebro e à direita no corpo. Et je vais chercher, je sais pas où ça Eu se trouve. procuro, eu não sei onde está Je vais chercher sur le corps. essa cicatriz. Eu procuro no corpo. Et c'est là, E está aqui. ici. Aqui. Et dès que je vais sur sa cicatrice, je sens déjà que des choses qui bougent dans ma main ici. Quando eu toco a cicatriz, eu já sinto coisas se modificando na minha outra mão. Donc c'est une cicatrice qui exprime que parfois justement il y avait des choses visuelles qui la blessaient sur lesquelles elle n'arrivait pas à se protéger. Essa cicatriz me expressa que haviam coisas visuais que ela via e ela não conseguia se proteger dessas coisas. Tout simplement. Simplesmente. Comment est-ce que ça peut... T'as vu, j'ai parlé de manière spécifique, regarde sa réaction. Eu falei de maneira específica e ela tem uma reação forte Parce que emocional. j'utilise des mots qui font vibrer cet organe-là. Porque eu uso palavras que vibram com este órgão especificamente, Si vous voulez. em outras palavras. Avec évidemment, dans la cicatrice, toute l'émotion qui sort de cette cicatrice. E quando uma cicatriz se libera, ela libera também a emoção que está por trás. Quand est-ce que cette blessure a déjà été vécue? Quando essa ferida foi vivenciada? À sa conception, non. Dans sa vie intra-utérine, non. Concepção, não. Dans sa naissance, não. Intrauterina, não. Enfance, Nascimento, non. não. Infância, Adolescence, oui. não. Adolescência, sim. Oh, dis donc, c'est une histoire de quand elle était toute à 4 ans. É uma história voltando um pouco 4 anos. 4 ans, l'adolescence? Como assim 4 anos a adolescência? Ben, ela ça veut não- dire qu'il y a une énergie où elle a perdu alors son innocence d'enfance qui l'a fait passer dans l'adolescence. Na verdade, quando ela tinha 4 anos, algo fez ela perder sua energia de infância e passar para a adolescência. Pourquoi? J'en sais rien. Porque eu não sei. Est-ce qu'elle a été opérée? Est-ce que son papa pouvait être un peu dur? Será que Ou ela est-ce qu'il foi a été malade? operado, o pai ficou Ou doente, quelqu'un qui a été à ou foi l'hôpital? um pouco duro, Ou la perte d'un alguém animal? foi para o hospital, ou perdeu, ou um animalzinho Ou morreu, papa et maman qui se os disputent? pais brigaram, enfim. J'en sais rien. Eu não sei. C'est familial. É familiar. Et alors, comment je vais faire? Como eu faço então? Ben, je vais travailler comme ça, de manière subtile, sur la cicatrice. Eu vou trabalhar de maneira sutil com a cicatriz. Je tire dessus. Eu vou puxar. Ah, elle bouge pas, il faut que j'aille ailleurs d'abord. Ela não mexe. Peraí, eu tenho que ir para outro lugar primeiro. Voilà. É isso. Sim, sim, sim. Né? Et je fais en fait en 360. E eu faço 360 graus em volta dessa cicatriz, até por baixo da maca ele vai. La table ne me gêne absolument pas, les énergies traversent tout. A maca não me atrapalha, porque as energias atravessam tudo. Ça y est, maintenant elle se libère ici. Pronto, está se libertando. Ça va peut-être lui permettre justement d'avoir que son œil et sa paupière fonctionnent mieux. Talvez ajude a pálpebra a funcionar melhor, Puisque c'est l'œil qui a été opéré. porque
que é o olho que foi operado. Et peut-être que cette chirurgie peut rappeler des vieilles mémoires. E talvez essa Duas cirurgia, vezes. Este olho teve que ser 2 vezes. ele a dû l'opérer 2 fois. Porque operou a primeira e soltou e caiu de novo a Elle a pálpebra. opéré la première fois, ça Em c'est 1 mês teve Et que ça fazer te rappelle quoi quand tu avais Lâché. 4 ans, chouchou? 4 anos, te remeteu a alguma coisa? há 4 anos atrás. Non, quand quando tu avais você 4 tinha ans. 4 anos. Sim, não, é porque os meus irmãos eram mais novos e quando eu tinha 4 anos, que eu comecei, acho que me dar por mim, de que a minha mãe não protegia a gente, eu tinha que proteger todos. Elle se rendait compte que Eu sa, tive que sa mère ne les crescer muito protégeait rápido. pas. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle frappait? Mas ela não, ela era agressiva, ela batia, ela Ela tem ou tipo transtorno bipolar, então ela bipolaire. Et quand tu as vu des choses à droite qui étaient difficiles? E você viu coisas com esse olho do teu lado direito difícil? Tu as une image à ta droite? Você tem uma imagem? Voltou alguma imagem? sim, acho que uns 3 anos atrás. Je recommence après. Toxine, cicatrice, stade Je évolutif, recommence. entité, prière, œuf lumineux, j'ai rien, j'ai une lettre. Au moins une. Ele passou tudo, as ferramentas dele e achou uma letra hebraica. Alors je vais commencer par la dernière et remonter jusqu'à la première. Né? Para você saber qual é, eu vou enumerar. Aleph final, Sadé final, P final, Nun final, Mem final, Kaf final, Taf, Shin. Shin, c'est le feu, Shin é o fogo, c'est la force, é a força, c'est les dents aussi. são os dentes também. C'est la force avec laquelle tu peux bouger. É a força com a qual você pode se mexer. Elle est peut-être un peu dans une inertie là. Talvez ela esteja numa certa inércia. Et Shin, il peut aider quoi? De l'endo, non. Du mésancien, non. Pode Du ajudar. mésonouveau, non. De l'ectone, non. Une toxine. Uma toxina. Shin va permettre de libérer une toxine. Shin Vibratoire, permite- non. Minéral, oui. Liberar uma toxina. Elle est là. Mineral que está aqui. Ça, c'est son vaccin. Isso é a vacina. Elle a été piquée là. Foi aqui, não foi? Eu acho que essa aí foi a do HPV, que eu também HPV. fiquei com problema. Pourquoi t'as fait de l'HPV? HPV? Ça sert à rien. Não adianta nada. Não, né? Foi o HPV? Acho que foi. Ele passou. Não, Enfin bref. Não. não, herpes zoster. Pourquoi t'as fait ça? Não. Por que você fez isso? Enfin, c'est pas grave. Não tem problema. Porque eu tive. C'est pas 10 grave, c'est- herpes zoster. Parce qu'elle a eu 3 zonas. Bah, c'est normal, c'est des fortes séparations É qu'elle a vécues. normal. São fortes separações. Donc à ce moment-là, on va appeler Shin. Vamos chamar a letra, o poder da letra Shin. Et en même temps, je vais... Attends, parce que ça, attends. Endo, mélancien... Et ça va en fait travailler sur cette tension qu'elle a là. Está trabalhando nessa tensão que ela tem aqui. Donc en fait, le vaccin peut réveiller des situations de peur d'affronter la mort. A vacina pode revelar situações, né? Despertar situações de medo de se confrontar com a morte. C'est le ganglion médiastinal. É o gânglion mediastinal. Oui, on est dans des choses biologiques, hein. São coisas biológicas. C'est à sa naissance aussi. É no nascimento também. Pourquoi? J'en sais rien. La première quê? fois, c'est à sa naissance. Eu não sei, a primeira vez é no nascimento. Shin. 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 Voilà. Et là, elle a déjà moins mal. Tem menos dor. Et là aussi. Aqui também.
C'est cette énergie qui permet parfois peut-être de réactiver un peu ce ganglion-là. É uma energia que permite reativar um pouco esse gânglio. Quand je trouve ça, un ganglion dans une naissance, comme ça, c'est une peur anticipative de la mort, hein, Quando eu acho um gânglio no nascimento, assim, é um medo anticipativo da morte, qui peut correspondre tout à fait à l'enfant mort avant elle. que pode corresponder à criança que morreu antes dela. Shin, Reish, Kof, Tzad, Epé, Ain, Samer, Nun. Alors Nun, je vous dirai pas ce que c'est. Eu até achei Nun também, não vou explicar. Et Nun va la toucher au niveau de sa colonne cervicale, Nun vai impactar a coluna cervical dela, au niveau de la pie mère. a nível da pia mater. Nun. Donc je sais qu'elle a mal à la nuque de temps en temps. Eu sei que ela tem dor na nuca às vezes. Nun. C'est une lettre un peu lourde. É uma letra um pouco pesada. C'est comme si elle va pouvoir enfin reprendre un peu un second souffle. É como se ela vai poder agora ter um segundo fôlego que ela está precisando. On peut même retrouver des noyés parfois dans les familles avec Nun. Quando você encontra essa letra, às vezes você pode encontrar afogados na família. Os ancestrais. Il y a la porte, Tem a porta, c'est à sa naissance de nouveau, nascimento de novo, Dalet. Et qui touche son sein de nouveau, impacta o seio também. Dalet. Ce qui serait intéressant de chercher, ce que j'aurais demandé, c'est qu'est-ce que la maman de sa maman a vécu. Seria interessante eu saber o que a avó materna dela vivenciou. Et qu'est-ce que le grand-père de la mère faisait. E o que o avô da mãe dela fazia, qual era a profissão. Non, ce qu'elle faisait dans l'énergie de vie, quelle était la problématique de vie en fait, qui vivait. O que ele vivia. Dalet, Gimel, Beit, Aleph. Voilà. Dans mon cabinet, j'aurais été évidemment un peu différemment. Claro que se eu tivesse no meu consultório, eu teria agido de outra forma. J'aurais parlé un peu plus. Eu teria conversado um pouquinho mais com ela. Et là, je reteste. Eu vou testar novamente. Ça marche. Alors là, c'est complètement libéré. Aqui liberou totalmente. Celui-là aussi. Esse também. Alors là, c'est encore mieux. On sent plus rien. Aqui tá melhor, não dá para sentir nada. Et là non plus. Aqui também não. J'ai fini. Terminei. Si le corps ne montre plus rien, je fais plus. O corpo não me mostra mais nada. Eu não preciso mais. S'il me montrait, je continuerais. Se ele me mostrasse, eu continuaria. Voilà, mi amor. Tudo bem? Merci. Saudades dele. Tu lui as manqué. Ben, il va fazer recours. Quer que eu fale alguma coisa sobre o que ele falou agora, no Est-ce final? qu'elle peut dire quelque chose sur ce que tu as dit? Oui, bien sûr. Fale, querida, se quiser. Acho que para o pessoal é legal porque a história da minha avó e do meu avô realmente são muito pesadas, né? Tem toda faz muito sentido essa coisa que teve o irmão do meu avô abandonou a família, Le frère de tinha mon família, grand-père a abandonné sa famille. tinha uma outra família, Il avait une autre filhos de famille. outra família. Des enfants hors mariage. A minha avó materna Ma grand-mère maternelle tentou se matar 3 vezes. a essayé de se tuer 3 fois. Porque o meu avô também tinha Parce que outras mon mulheres, grand-père avait enfim, não d'autres sei femmes. direito como Je sais eles pas. meio que escondiam isso da gente, né? Exactement ce qui cachait cela. E a minha mãe é uma pessoa bem Et ma mère, difícil, é très bem difficile, doente e très também malade. viveu uma vida et elle a eu une vie muito difícil, Très porque ela difficile viu aussi. a mãe tentar se matar. parce qu'elle a vu sa mère essayer Com de 4 se anos suicider. ela tinha Elle Ah, avait ben 4 voilà. Voilà les 4 Ah, ans. t'as explicado. a primeira vez. Mais ce qui fait que quand elle va avoir ses enfants qui vont avoir 4 ans, Ou ça qui peut fasse. réouvrir ça aussi.
Quando os filhos dela tiveram 4 anos, pode ter reaberto essa memória também. Avec même parfois des risques de rupture de foyer. E às vezes riscos de briga, né, de ruptura de lar nesses momentos. E o que mais? E a minha relação com a minha mãe é muito difícil. Agora, o meu pai, eu sempre dizia que era meu pai e minha mãe. Então, também, quando ele ficou doente, eu perdi ele. A minha mãe não deixava eu visitar o meu pai Sa quando mère ele ne estava doente. laissait pas voir son père à l'hôpital, elle expulsait de Então, foi l'hôpital. difícil. E quando eu ia e cuidava parle dele, eu plus, tinha en que ir fait. escondida. Elle allait en Os cachette. meus irmãos não deixavam que a minha mãe soubesse, porque a minha mãe me tirou do hospital. Il ne não le disait deixava pas, eu parce que ma mère m'a expulsé de l'hôpital, etc. Donc là, vous allez avoir justement toutes les problématiques de démangeaison à gauche Então a gente encontra esses problemas que ela tem de coceira à esquerda et aussi la hanche gauche, e também o quadril esquerdo, parce qu'on l'a poussée. porque ela foi empurrada, né? Fui colocando assim. Si. E a coisa que foi difícil de ver, eu acho que é importante vocês saberem, porque eu trabalho também com a terapia informacional faz muitos anos. Je travaille depuis longtemps avec la lecture. Et ce qui Mas eu est, acho que é legal para vocês saberem esses c'est bien que vous testemunhos, soyez, sabe? que vous ayez ces témoignages. La Porque chose qui foi a été muito difficile de ver. voir, ce que ça a été Foi difficile porque de a voir, minha sobrinha e a minha c'est filha parce que adolescentes agora ma um pouco nièce atrás, et ma fille se adolescente, cortaram elles se sont fait de l'automutilation e eu vi aberto, né? Então, et elle a vu les blessures Isso foi ouvertes. muito Ça a difícil. été très très difficile. Donc ce que tu peux faire, c'est écrire une lettre à maman, une lettre à papa déjà. Você pode fazer, começando, escrever uma letra. Se você já não fez, escrever a letra para o teu pai e tua mãe. Où tu sors ta peur, ton Uma manque, ta carta, tristesse, você mostra, expressa teu medo, tua carência, tuas tristezas. et de finir par merci, je E t'aime. termina por obrigado, eu te amo. C'est le pardon. É o perdão. Et de brûler la lettre. É, dans le cas de son père, c'est ça? Ouais. E você queima a carta que você escreve para teu pai. Pour ta maman, ben, tu peux l'enterrer, la mouiller et l'enterrer si tu Tua veux. mãe, se quiser, pode molhar a letra e enterrar. A mãe ou Não, a cara? não a mãe, a letra. Mais c'est pour pouvoir accueillir l'énergie de ta maman. Você tem que poder acolher a energia da tua mãe. Si vous voulez évoluer en tant que mère avec vos enfants, la première chose à faire, c'est d'abord travailler toi en tant qu'enfant avec ta mère. Para evoluir enquanto mãe dos nossos filhos, a primeira coisa é trabalhar a nós enquanto filhos de nossa mãe. A minha relação com a minha mãe agora tá ótima, na verdade. Mas é porque a gente... Ma relation est bonne maintenant. C'est pour ça que tu veux juste la mouiller et l'enterrer. Por isso que você quer molhar e enterrar ela. Tá ótimo, ótimo. Tá ótimo, vocês não tá se ótimo falam, porque né? a gente só se fala em... Si, mais j'ai On se juste, parle que dans les fêtes. j'ai c'est comme juste ça. pris tes paroles, hein, c'est tout. Eu só repeti tuas palavras, só. Donc, Attends, il y a brincadeira. il y a une incohérence entre Tem ce uma que tu dis incoerência entre o que você disse, et ce que... Bah alors change cette incohérence. então modifica isso. Dis merci parce que tu sais qu'elle a souffert et toi tu vas avoir la Agradece. capacité de pouvoir changer ça. Você sabe que ela sofreu e você tem a capacidade de modificar essa C'est pas relação. pour ça que tu dois lui parler tous les jours, bien sûr. Não é por isso que você tem que ir falar com ela todos os dias. Sim. Né? Mais ça permet vraiment de libérer l'énergie de la É mère. liberar essa energia mesmo, De la mère. da mãe. Ou sinon, ça va être tes enfants qui vont le porter. Senão, os teus filhos vão carregar isso também. Donc c'est pour ça que tu dois le faire. Por isso você deve fazer isso. D'abord pour toi, Primeiro por mais avec ton você, cœur. com teu coração. Pas parce que je te dis de le faire. Não porque eu disse para fazer, Sinon on va pisser dans une rivière, c'est pareil. porque senão não adianta nada. Sim. Voilà, mes chéris. É isso, queridos. Obrigado pela presença de todos. Voilà, merci à vous. Merci à vous. Et merci de t'être livré devant tout le monde. E obrigado, né, por Obrigado, ter compartilhado com todo mundo, querida. Obrigado. Obrigada. Donc voilà, pour ceux qui font le cours, voilà vers où on va. Para quem está aqui na formação, né, alguns alunos corajosos que ficaram depois do dia de hoje, é essa direção que nós vamos seguir. Si vous le désirez, bien sûr. Se quiserem, claro. Comme toujours.
Como sempre. Sim, claro. Essa questão da carta de a do pai queimar e a da mãe não, é porque o pai já faleceu, né? Exatamente. C'est parce que le père est déjà mort Oui. qu'on la brûle la lettre et que l'autre... on la- Les personnes mortes, on les met à l'énergie, les personnes vivantes à la As pessoas putréfaction. que faleceram, a gente joga para a energia e pessoas vivas para a putrefação, para a terra. Parce que la vie vient de la Porque putréfaction. a vida vem da putrefação. C'est tout. Somente isso. Alguém quer tirar uma dúvida? Reposez-vous bien alors. Então, bom descanso a todos. Merci à vous. Obrigado. Merci.